Oi, gente! Eu sou a Thaís. Eu sou a Miriam. E eu sou a Lavínia. E esse é o Amix Curi Podcast. Oi, gente! Hoje estamos aqui com um amigo muito especial que eu admiro demais. Inclusive foi um dos responsáveis por eu ter escolhido o curso de Direito e hoje ele é policial militar do DF e está no último semestre do curso de Direito. Seja bem-vindo, Ian. Obrigado. Seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra. Prazer é meu, Você tá? falou bem de você. E eu lembro muito bem de você nas aulas de filosofia lendo a Constituição no ensino médio. E frequentemente você não lanchava na hora do intervalo porque estava em jejum. Então, assim, você é uma pessoa que sempre me inspirou e que eu sempre admirei, não só em relação aos estudos, mas no seu compromisso com Deus também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Bacana. Pra começar, conta pra gente assim, como foi essa sua escolha de ser policial militar? Eu costumo dizer que, na verdade, assim, a escolha do que você quer fazer para sua vida ela tem que ser feita muito antes. Porque, tipo assim, a Miriam contou um exemplo, né? Que eu estava no terceiro ano do ensino médio, na aula de filosofia, lendo a Constituição, né? Por quê? Porque eu já tinha um conceito pré-formado do que eu queria ser. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não sabem o que elas querem fazer da vida. Elas vão de feito manada. Porque tá todo mundo indo pro curso de filosofia, tá todo mundo indo pro curso de enfermagem. Porque tá dando dinheiro. Porque tá dando dinheiro. Não, hoje o mercado tá dando dinheiro é o quê? Tecnologia. Aí vai todo mundo, efeito manada, pra área de TI. Mas peraí, você já parou pra se perguntar se você realmente quer passar o resto da sua vida trabalhando com TI? Já parou pra se perguntar se você quer passar o resto da sua vida trabalhando com a área de enfermagem, com a área da saúde? Porque o problema que o brasileiro em si tem hoje é esse. Ele não sabe o que ele quer da vida, e aí ele vai, e aí ele fica anos e anos numa faculdade, fazendo um curso que ele não gosta, um curso que ele não queria estar fazendo, para depois lá na frente falar, poxa, por que eu fiz isso? Aí ele volta lá pro passado e fala, não, agora eu vou começar de fé e fato fazer tudo certinho e seguir meu sonho. Então, na verdade, desde sempre eu queria ser servidor público, eu queria ser policial, né? Eu tenho inspiração dentro de casa, meu pai é subtenente da Polícia Militar do Goiás, e a minha inspiração em ser policial veio dele, né? Eu sempre admirei a atuação dele, eu sempre me inspirei muito nisso, e eu sempre tive a minha mentalidade voltada para essa área do direito, né? Só que eu fiz um planejamento, porque, tipo assim, eu ia para fazer uma faculdade de Direito, mas eu ia ter todo o tempo de esperar fazer 5 anos de uma faculdade de Direito para depois prestar um concurso público. Por que eu não antecipo? Primeiro não faço o concurso público para depois fazer a faculdade de Direito. Só que na época, a gente estava no terceiro ano do ensino médio, né? A gente acaba sendo movido pelos nossos colegas, né? Então, poxa, todo mundo indo para a faculdade, todo mundo querendo estudar para isso, para aquilo. Pensando. E você acaba se comparando, né? Porque parece que você tá ficando pra trás, né? Aí eu Tem falei, essa sensação. quer saber, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Eu já estava determinado em fazer o curso de Direito, que foi até onde eu arrastei Me arrastou, né? Só que eu entrei na faculdade de Direito já querendo concurso público. Eu já queria fazer concurso público e na época vai muito da necessidade, porque seu sonho é ser policial militar, mas acima de tudo você tem a necessidade de passar em alguma coisa. Porque você tem conta para pagar, você tem às vezes namorado, esposa, filho. Então assim, você nem sempre vai poder ficar destinado só para aquele sonho, né? Você é delegado de polícia, você é promotor, você é juiz, mas você tem todo esse tempo para esperar. E aí, eles ainda têm prática jurídica, né? E ainda tem a prática jurídica. São um curso mais complicado. E aí eu lembro que eu entrei no curso de Direito, e aí eu fiz 2 semestres e eu falei, cara, não posso continuar aqui. Por quê? Porque a faculdade, ela quer ensinar o aluno a pensar. Ela não ensina o aluno a acertar questões. Porque o mundo do concurso público é diferente do mundo jurídico, do mundo da faculdade. O camarada que quer passar no concurso público, ele não tem que saber o porquê que aquela teoria existe, ele não tem que pensar o porquê que tudo aquilo ali está acontecendo e funcionando, não. Ele tem que saber responder questões. Por que está certo? Não interessa por que está certo. O seu objetivo é acertar a questão. É completamente diferente, né? Que é completamente diferente do mundo jurídico como um todo. Então, por exemplo, eu não tinha 5 anos
para esperar para passar num concurso, porque eu queria passar antes. Eu queria começar a minha vida, eu queria ter um emprego, eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria viajar, eu queria casar. Eu comecei a namorar muito cedo, então eu sempre falei, não, quero dar uma boa vida para minha esposa, né? E aí eu falei, não, eu não tenho 5 anos. Aí depois dos 5 anos, eu não tenho mais 3 anos depois de prática jurídica para depois Demoraria, né? delegado. E eu não sei se na PM é assim, mas nos concursos civis, né, ainda tem o prazo. Você passou, ainda tem o prazo de anos para você ser convocado. Não sei se na PM. Tem, mesma coisa, demora. Você Às ainda vezes teria esse às vezes prazo. você não é nem Sim. chamado de primeira turma, tem a segunda. Isso é um erro de muita gente, começar a Chamado. estudar hoje e achar que vai passar amanhã e vai começar a trabalhar mês que vem. Você teve um start, né? Aí você estava lá no segundo semestre do curso de Direito, aí teve um boom assim que você Aí eu resolvi começou a trancar. trajetória. Aí eu resolvi Como que trancar. Eu resolvi trancar a faculdade de Direito porque eu já expliquei pra vocês, eu não tinha esse todo o tempo do mundo, né? Eu queria passar logo em alguma coisa. E na época eu não tinha o sonho de ser policial militar. Na época meu sonho era ser servidor público. Concurso da área administrativa, passei, vou-me embora, vou lá, vou assumir, vou tomar posse, vou começar a trabalhar e vou voltar a estudar. Meu objetivo era ser servidor público, era o que eu queria. E aí eu tranquei a faculdade de Direito no segundo semestre e comecei a fazer um curso superior chamado tecnólogo. É o tecnólogo, o povo fala de tecnólogo de porcaria nenhuma, né? Que já é o suficiente, né? Pra você atingir esse objetivo. Tecnólogo de trocar lâmpada, tecnólogo de plantar alguma coisa, né? De agronomia, mas sem brincadeiras, eu fiz um tecnólogo de segurança privada. São 2 anos, completamente online, 100% online, sem muito esforço, sem muita dedicação e barato. Eu lembro que eu pagava R$250. Nossa, realmente barato. Nossa. É um curso superior à distância, 100% online, que você vai desembolsar R$250 só. E eu pensei, poxa, é reconhecido pelo MEC? Beleza. É reconhecido como um nível superior de graduação? Beleza, porque tem uma diferença. Porque nós temos o nível superior de gestão de segurança pública, né? Que todo mundo faz lá em 6 meses. Tem um lugar aqui no estado de Goiás que faz em 3 meses até. Mas eles não são reconhecidos como graduação. Então, a maioria dos editais, eles exigem o quê para tomar posse? Nível superior de graduação em qualquer área. Então, por isso que eu fiz o tecnólogo. Porque o tecnólogo já é uma graduação de 2 anos. Rapidinho você termina, tem um diploma, acabou, você já pode tomar posse. Agora, se o concurso vem falando, ó, qualquer nível superior reconhecido pelo MEC, aí esse de segurança pública, por exemplo, já serve. É o que acontece no estado de Goiás hoje. A Polícia Militar do estado de Goiás, o edital, ele exige nível superior em qualquer área reconhecido pelo MEC. Então, esse curso de 6 meses, de 3 meses, que são chamados de cursos superiores sem comerciais, eles são aceitos. Agora, na Polícia Militar do DF, Detran DF, Polícia Penal, PF, PRF, todos esses concursos dessa área policial são níveis por de graduação em qualquer área. E a graduação mais rápida que nós temos são esses tecnólogos. Tem várias áreas, eu escolhi segurança privada por achar que seria mais fácil, não teria muita dor de cabeça. E aí eu tranquei a faculdade e comecei esse nível superior só para ter o diploma e fui para casa estudar. Aí eu fui atrás de um cursinho preparatório, comprei um curso preparatório e comecei a estudar por conta própria em casa. Assistindo videoaula, lendo material didático, resolvendo questões. Eu falei, não, vou estudar primeiro para concurso. Quando eu passar num concurso, que eu me estabilizar a minha vida, eu volto para a faculdade de Direito e volto a estudar de novo. E foi o que aconteceu. Colocou tudo na ponta do lápis ali Coloquei e na traçou ponta do lápis. seu objetivo. Fez E um você não pode planejamento ter de medo. curto, médio e longo prazo. Né? E não pode ter medo, porque as pessoas me chamaram de doido na época. Sim. Poxa, você vai trancar a faculdade agora no segundo semestre? Você vai fazer o que em casa? Teve uma pessoa que falou, estudar para concurso é só uma desculpa para o seu fracasso. Aí você tem que aprender a lidar com esse tipo de Crítica, comentário, né? lidar com crítica e entender que quem faz a sua vida é você. Não interessa o que as pessoas falam, porque as pessoas, elas falam aquilo que ela gostaria de viver, só que ela não deu conta, aí ela começa a te criticar. É o que eu falei agora há pouco. Quanto menos pessoas souberem, é melhor. Então, por exemplo, um erro que eu cometi foi ter ido para casa, estudar para concurso público, ter trancado a faculdade no segundo semestre, começado o tecnólogo para tomar posse, só que eu contei para todo mundo que eu fiz isso. Você acha que isso te Me prejudicou prejudicou e atrasou de muito. alguma forma? Me prejudicou muito porque a gente tem esse problema em receber críticas. Porque as pessoas começam a falar, mas aquele curso não sabe nem se vai dar certo, não sabe nem se ele aceita para tomar posse. Não, mas peraí, eu já tinha feito um estudo, eu já sabia que aquele curso dava para tomar posse. Aí as pessoas falam, mas você sabe mesmo, dá mesmo para tomar posse?
O que aquele curso vai te ajudar a passar na prova? Porque as pessoas ainda acham que fazer a faculdade é o que vai te ensinar a passar no concurso público. Não tem nada a ver. São histórias completamente diferentes. E as pessoas criticam, ela fala mal por quê? Eu queria ser servidor público. Tá. Quem quer estudar para concurso público? Quem quer estudar para concurso público hoje? É a pessoa que não, às vezes está ali numa CLT, está ganhando um salário mínimo, R$1.250, eu acho, né? Está ali ganhando seus R$1.200, está recebendo salário mínimo, trabalhando numa empresa, num supermercado, qualquer coisa que seja. Aí, bum, você resolve estudar para concurso público. Aí você conta para todo mundo, né? Tô estudando. Você acha que a pessoa que ganha um salário mínimo vai querer ver você ganhando R$6.000, R$8.000, R$9.000? Você acha que ela vai querer ver você tendo sucesso? Tem aquela, até querem te ver bem, né? Mas não melhor que você. Não melhor que você. Então, o meu erro foi ter contado para todo mundo na época. Que foi até onde a maior crítica que eu já recebi. Essa história de estudar para concurso aí é só uma desculpa por fracassado que você é. Caramba. Eu já tive que ouvir isso. Muito forte. E aí tem que ter um psicológico muito forte, né? Bem firme. Tem que ter, né? Porque assim, eu sempre coloquei na minha vida o quê? Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu vou ser eternamente responsável pelas minhas decisões. O que a pessoa falar de mim não importa. Porque ela falando ou não vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, vai só mudar. se você permitir, né? Só vai mudar se eu permitir. Então, se eu não permitir, se eu seguir meu foco, eu sabia que ia dar certo, porque foi um planejamento muito pensado. Porque assim, o efeito manada é o quê? Vai todo mundo fazer uma faculdade lá de 5 anos para depois pensar o que é da vida. Aí a pessoa tá lá com quase 30 anos de idade e aí ela ainda não conseguiu algo ainda, mas tipo assim, não no sentido de você ter passado na frente das pessoas, não, é simplesmente porque você fez um planejamento para você conseguir realizar algo mais cedo. Porque nunca é tarde para começar. O problema é que como eu queria muito rápido, porque eu sempre fui muito ansioso, eu sempre gostei das coisas muito rápido, eu falei, cara, não tenho 5 anos. Você foi estratégico. Foi uma estratégia que deu certo. Com 19 anos eu estava tomando posse na Polícia Militar do DF. Então, peraí, poxa, o moleque com 19 anos já estava concursado. Então, tipo assim, por que deu certo? Porque foi uma estratégia que as pessoas me criticaram, eu simplesmente não dei ouvidos, fiz a minha parte porque eu acreditava que ia dar certo, e deu certo. E fui até o fim. Mas nunca é tarde. É o que acontece com muitos amigos meus hoje, que eu converso, que eu oriento. Cara, às vezes a pessoa já tem mais de 30 anos de idade e acha que tá velho. Não tá velho. Se você for parar para pensar que você vai viver muito mais ainda do que você já viveu, por exemplo, você tem 35 anos, aí você acha que tá tarde para estudar para concurso. Tá, minha mãe passou com mais de 30 anos de idade no concurso. A minha mãe começou a estudar, eu já era grandinho já devia ter uns 12 anos de idade. E ela começou a estudar, já era mais de 30 anos, e você acha que é velho, mas espera aí, você tem vai viver muito mais do tempo que você já viveu. Então às vezes tenho 40 anos de idade, vou estudar para concurso público hoje, daqui 2, 3 anos você passa no concurso público, beleza, tomou posse com 42, 43, 44 anos de idade, aí beleza, se você for parar para pensar que você ainda vai viver até os 80 como servidor público ou mais, dependendo da expectativa de vida, será que vale a pena? Um grande problema é a comparação, né? Muitas vezes a pessoa se compara, porque fulano passou com 20 e poucos e eu não passei, ainda não vai acontecer pra mim, mas são realidades diferentes, né? Realidade diferente, culturas diferentes, a gente tem que levar isso em consideração. A minha realidade foi uma. Eu tinha o apoio dos meus pais para estudar. Por quê? Porque os meus pais me motivavam. Eles sabiam que o concurso público era um caminho correto. Por quê? As pessoas acham que vou virar concursado, vou ser rico. Não vai ser rico, mas você vai ter uma estabilidade. E como o meu pai, subtenente da Polícia Militar, concursado, a minha mãe, ela é professora do GDF, concursada, começou tarde também, com mais de 30 anos, começou a estudar. A minha mãe, ela tem uma história de vida sensacional, veio da fazenda, morou na roça a vida toda, veio para a cidade com 18 anos de idade, trabalhou já como empregada doméstica, e hoje ela é uma professora concursada do DF, começou com mais de 30 anos de idade. Aí você pega, por exemplo, os dois casos. Os dois sabiam que ia ser bom para mim estudar para concurso. Só que nós temos a realidade de, às vezes, você não ter o apoio do seu próprio pai e da sua mãe. Então são culturas diferentes. Eu tive o apoio dos meus pais. Foi o que me motivou a continuar estudando. Eu tinha o apoio da minha namorada na época, que hoje é minha esposa.
Agora, existem pessoas que às vezes não têm esse apoio. E aí você precisa tomar decisões. Ou você se conforma, que você não tem apoio de ninguém e para, e aí você nunca vai realizar seu sonho, ou você simplesmente ignora. Simplesmente ignora. Ah, mas a pessoa não aceita que eu estudo. Não, ela não tem que aceitar, ela só tem que entender. Não tem que aceitar. Você não precisa de motivação para estudar. É o que eu falei com um amigo meu esses dias. Cara, você não precisa de motivação para estudar, não. Você precisa de disciplina. É diferente. Você já me falou isso também algumas vezes. E até essa questão da idade também, né? A idade, ela não importa, desde que você tenha disciplina para estudar da forma correta. Minha mãe passou com 30 e poucos resultado. anos, eu passei com 19. Qual que é a diferença? A diferença é que eu só passei mais cedo. Mas ela passou também. E muitas vai vezes, como você viver falou, feliz. pela cultura, né? Você falou, O a momento. história de vida da minha mãe foi outra, né? Você falou. Exatamente. Então, assim, A minha mãe teve uma história de vida completamente diferente da minha. é. A minha mãe não tinha o apoio dos pais dela. A minha mãe foi alfabetizada já mais velha. Você quer falar, o momento que ela começou a estudar foi Exatamente. diferente, Foi a forma diferente. que ela estudou foi diferente. Só que a minha mãe, apesar de não ter o apoio de ninguém, Não, era só o apoio de casa, do marido, meu pai, do filho, eu. Ela simplesmente não se deixou ser abalada e falou, não, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me motiva. Não, ela simplesmente ignorou, estudou 3 anos e passou. Que incrível. E Ana, agora vamos para a pergunta que todo concurseiro gostaria de saber. Qual foi o seu método de estudo? Você fazia revisões? Você estudava por questões? Como foi? Ó, eu diria que não existe um método certo, né? Existe um método que mais se adapta ao seu estilo de estudo. Por exemplo, eu sempre fui refém de videoaula. Sempre. Sempre fui refém de videoaula. Eu gosto de ter um professor me ensinando. Eu gosto de ver ali o professor ensinando o conteúdo. Eu sempre fui refém de videoaula. Agora, tem pessoas que, por exemplo, não gostam de videoaula. Ela já é refém do PDF, do material escrito. Ela já gosta de pegar o livro e ler. E assim, dos vários métodos de estudo, o que eu acho que foi mais, que se adaptou melhor é o básico feijão com arroz, que era o quê? Você estudar o material, seja por videoaula ou seja por teoria, você resolver questões e fazer as revisões. É o feijão com arroz. Porque tem gente que fala hoje, vamos estudar o estudo reverso, né? Vamos começar lá pelas questões. Aí ele começa de trás para frente. Primeiro ele vai resolver questões. Tá, como é que você vai resolver questões de uma coisa que você nunca viu? Acho Aí você se perde. Aí você entra em desespero, porque Causa até uma ansiedade. o camarada ele passa uma técnica de estudo para uma pessoa que começou hoje, sendo que é uma técnica que é para quem já está estudando. O estudo reverso funciona. O que é o estudo reverso? É você estudar de trás para frente. Você vai pegar as questões, você vai estudar as questões de acordo com os tópicos do edital. E aí, se você tiver com rendimento, por exemplo, acima de 80% naquele tópico, você não precisa pegar material, só continua nas questões. Agora, se você tiver com rendimento abaixo de 80% daquele tópico, aí você vai lá no material e pega aquele material. Essa técnica funciona? Funciona. Claro que funciona. Um amigo meu, da Polícia Militar do DF, passou para policial da Câmara Legislativa do DF estudando assim. Tá lá na polícia da Câmara agora, do Eu DF. estudei assim também para a primeira fase Passou. da OAB. Só que é alguém que já tinha uma base, já tinha um conceito pré-formado sobre concurso público, sobre o conteúdo em geral. Então ele se adaptou melhor. Agora você pega a pessoa que não sabe nem o que é União. Ela não sabe o que é Estado, DF, município, autarquia. Se você falar empresa pública, ela desmaia. Sociedade economista. Você pega uma pessoa que nunca estudou para concurso público e coloca ela para resolver questões, ela vai entrar em desespero. Então, para quem nunca começou a estudar, para quem não sabe nada, não, estou começando do zero, literalmente do zero. Qual que era o meu conselho? Começa na teoria. É o feijão com arroz. Pega a teoria, contrata um cursinho, tem vários no mercado. Se você se adapta com videoaula, assiste as videoaulas. Se você se adapta com PDF, assiste os PDF, lê os PDFs. Terminou aquele material, resolve ali 10 questões daquele material. E aí você destinando um dia na semana, por exemplo, eu fazia isso no sábado, para revisar o conteúdo da semana. Então eu estudava 2 matérias por dia, na época que eu estava usando para PMDF, era 2 matérias por dia, de segunda a sexta-feira. E aí no sábado eu tirava para revisar todo o conteúdo que eu vi na semana. E aí no domingo eu fazia simulado. Então eu pegava, por exemplo, segunda-feira, pegava português e penal, pegava uma matéria básica e uma matéria específica.
português e penal. Na terça-feira, pegava lá o raciocínio lógico e direito constitucional. Aí depois eu pegava lá o direito administrativo e direito processual penal. Aí na sexta-feira eu pegava legislação extravagante e redação. Aí no sábado eu revisava todo o conteúdo que eu vi naquela semana, de segunda a sexta-feira, e no domingo eu resolvia provas antigas. Você cronometrava, assim? Cronometrava. Quanto tempo você destinava para cada matéria? Eu entendi que no máximo 4 horas. Porque assim, quando eu comecei a estudar eu tinha... 4 por matéria ou 4 de estudo? Não, 2 horas, eu estudava 2 matérias por dia. Tá. 2 horas para cada matéria, 4 horas de estudo. Por quê? Eu já tentei bater mais e eu bati 6 horas, 8 horas de estudo. O problema é que você fica uma semana estudando 8 horas por dia. 10 horas por dia você fica 3 dias. Você não consegue ter uma constância. Ninguém fica 3 meses estudando 10 horas por dia, isso não existe. Se alguém falar, eu tô há 6 meses dando 10 horas por dia, não tem como, o cara tá mentindo pra você. Porque o ser humano ele não consegue ficar 10 horas sentado estudando de forma líquida. O que é o horário líquido? É você tá estudando, daí play no cronômetro. Parei para tomar água, dou pausa. Vou lá, tomo água, volto, dou play de novo. Parei para ir ao banheiro, pausa. E aí no final você vê quantas horas líquidas você estudou. Porque falar que eu estudei 10 horas é fácil. Eu fico aqui 10 horas sentado na mesa. Pensando na vida. Pensando na vida. Pego meu celular, vou mexer no Instagram, vou mexer no Facebook. Fica lá 1 hora mexendo no Instagram. Aí chega o final do dia, sabe o que eu falo? É. Caraca, estudei 10 horas hoje. Mentira, você não estudou 10 horas. Você estudou 2 horas. Aí você se engana. E eu fazia muito isso no início. Porque quando você está começando a estudar, você não tem muita orientação, né? Você vai muito pelo que as pessoas falam. E eu fazia muito isso, até que um dia eu percebi e falei, cara, eu não vou conseguir ficar todo esse tempo estudando durante anos. Por quê? É igual eu falei, as pessoas começam a estudar hoje e acham que quer passar amanhã, né? Não é assim. Você começa a estudar hoje para passar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tem gente que leva 8 anos. Eu tenho um amigo, meu PRF, que levou 8 anos para passar na PRF. 8 anos. Do meu grupinho de estudos éramos 5, né? Todos nós hoje somos concursados. A diferença é que eu passei com 1 ano de estudo. Esse meu amigo passou com 8. Todos nós passamos. Mas olha a diferença de tempo. Então como é que eu vou chegar para você e falar, ó, você vai passar em 6 meses? Isso não existe. E muito curso promete isso, né? Não tem como. Pra vender. É só você parar para pensar, cara, o edital é enorme. Tem lá um livro, beleza. Imagina que isso aqui é o edital. Aí todas essas folhas aqui é o conteúdo do edital. Tudo isso aqui é o edital. Você consegue bater isso aqui em 3 meses? Gente, o edital Tem da... que ser realista. É Né? realista. Eu peguei o edital da PMDF na época que saiu o concurso e falei, cara, como é que dá para bater isso aqui em 2 meses, 3 meses? Não tem como, é muita coisa. É muito conteúdo, veio inglês, veio criminologia, processo penal militar, penal militar, todas essas matérias, lei orgânica do DF, leis da PMDF, legislação especial. Gente, é um mundo. É porque às vezes a gente quer um atalho, mas tem que respeitar o processo, né? E aí sabe o que acontece? Exatamente. Beleza, ele começa a estudar hoje. Aí a prova é daqui 3 meses, aí ele não passa. Ah, eu sou burro. Ah, eu não dou conta. Não, cara, é porque simplesmente você não seguiu o processo. Sabe quando é que você vai passar no concurso público? Quando você bateu aquele edital 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque o conteúdo é finito. A prova não pode cobrar nada além do que está no edital. Se você estudar o edital todo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tem como não passar? Não tem como, porque a prova vai perguntar o que está no edital. E você chegou a bater o edital quando você estava estudando? Como que foi? Eu bati umas 3 vezes no edital. Mas é porque é o seguinte, Inclusive inglês, não. inglês não, porque eu abandonei. Inglês é O o que você seguinte, fez? inglês é o seguinte, ou você sabe ou não sabe. Isso é verdade. Hã? Caiu poucas questões, né? Caíram 4. Só que inglês é o seguinte, ou você sabe ou você não sabe. Eu Isso mal é sei verdade. falar português. Você acha que eu ia saber falar inglês? Acertar 4 questões de inglês? Não tem como você acertar pelo raciocínio em inglês, Não tem né? como. Foi só Foi a- chute, então. Chutei as 4, acertei 2. Olha, Mas tava facinho. O Mas cara pelo que... menos você não se preocupou, né? Porque aí talvez se Não, tivesse ficado eu naquela abandonei. tensão, você teria tava conseguido assim ganhar tranquilo, duas. né? O edital saiu, do edital pra prova, se não me engano, acho que uns 4 meses, mais ou menos. 3 a 4 meses. Você acha que eu ia ficar 3 a 4 meses dando inglês? Pode cair qualquer coisa. Ah, vou ficar 4 meses dando verbo to be.
Aí não Na cai. escola, não É. dá. Aí as 4 questões é 4 questões de interpretação de texto. E Em geralmente inglês. Geralmente é. Que se eu não me engano foi. Foi. Já nem lembro direito mais da minha prova, mas se eu não me engano foi. Eu chutei as 4, graças a Deus eu acertei as 2, acertei 2, mas assim, em inglês eu abandonei. Porque você sabe ou você não sabe, então eu escolhi abandonar. A questão é o seguinte, você perguntou quantas vezes eu bati o edital, né? Na verdade eu estudava para PRF na época. Porque assim, igual eu falei para vocês, tranquei a faculdade de Direito, fui para cá estudar para concurso público, e aí quando eu fui para cá estudar para concurso público, eu fui estudar para PRF. Eu falei, cara, eu tenho um professor na internet que eu conheci aí pessoalmente, ele falava o seguinte, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor pensar grande. Você vai mirar no concurso público, mira logo no mais difícil, porque automaticamente você está estudando para os mais fáceis. Cara, se você Faz pegar todo sentido. o edital mais amplo, o edital mais completo, e você estudar ele, qualquer outro edital que vier menor, você já está preparado para ele. Então eu pensei, não, vou pegar um edital grande. Aí eu escolhi a PRF. Aí eu falei, não, vou estudar para PRF. E comecei a estudar. E aí eu estava 1 ano estudando para PRF. Só que eu estudava basicamente as matérias que caía em todos os concursos policiais, né? Mais mirado na PRF. E aí 1 ano estudando para PRF, saiu a PMDF. Aí eu falei, cara, PMDF do lado da minha casa. Serviço bom, estrutura boa, paga bem, mantido e organizado pela União. Falei, eu vou. Aí beleza. Quando saiu o edital da PMDF, eu peguei aquilo que era igual na PRF e deixei de vermelho aquilo que só caía na PM. E cara, vamos ver aqui o que vem na PMDF, que é diferente da PRF, né? Aí eu vi que tinha penal militar, processo penal militar, criminologia, lei orgânica do DF, as legislações da PMDF e as legislações específicas, tinha uma ou outra ali que era diferente, né? Igual na PRF tinha crime de trânsito, na PMDF não veio, se não me engano, não veio crime de trânsito. Eu peguei só aquilo que era específico só da PMDF. Eu falei, é muita coisa ou é pouca coisa? E eu lembro que era pouca coisa. Era em torno de aproximadamente uns 30%. Falei, cara, eu já estou estudando uns 70% há 1 ano, que é igual na PRF. O que for diferente aqui, eu vou dar uma ênfase maior durante o edital aberto, e o que eu já estudei aqui para a PRF, que é igual na PMDF, eu vou simplesmente só manter as revisões. Revisões e questões, olha só. Revisões e questões, porque como eu já estava há 1 ano estudando para a PRF, então já tinha passado por aquele processo de você ler o PDF, de você assistir a videoaula, de você montar o seu material didático. Eu já estava com aquele material pronto. Quando saiu a PMDF que eu vi que só 30% era diferente, aquele 70% que era igual da PRF, eu fiquei só nas revisões e nas questões, resolvendo questões e fazendo revisão. E dei uma ênfase nesses 30%, que era criminologia, lei orgânica do DF, leis da PMDF, penal militar, Foi processo 3 penal meses, militar. então, só no E específico. como que você fazia com a redação, que é a pedra no sapato de muita gente, né? Eu tive que fazer cursinho. Específico. Fora o que você já estava fazendo. Fora o cursinho para concurso, né? Porque a gente tem várias empresas no mercado hoje, né, de cursinho para concurso, só que a maioria delas, assim, dá uma videoaula ou outra de redação, mas você precisa ter um professor para corrigir sua redação. É bem decisivo, Pra né? ter A um redação. feedback. Pegar a sua redação, corrigir, marcar e falar, olha, muda isso, arruma isso, altera isso. Eu precisava disso. Na minha época era a professora Eleandra do curso Delta H. Ela dá aula para o Brasil todo, ela passa o tema para você, você escaneia a sua redação, envia para ela, ela imprime, corrige na caneta e manda escaneado de volta. Fala, ó, corrige isso e aquilo. Aí você pega a sua redação escaneada na caneta zona normal e falei, não, isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou mudar, e você refaz e manda de volta para ela. Era isso 1 vez por semana. Porque eu precisava. Igual eu falei para vocês, eu mal sabia português e dirá inglês. Imagina a redação. Redação. Para quem não tem o hábito de escrever, o hábito da leitura, que era o meu caso, eu precisava de um professor. E aí eu escolhi contratar uma professora para corrigir minhas redações, e foi assim que eu aprendi. E, infelizmente, eu não fui tão bem, mas deu para passar. De 10, acho que eu tirei 7,8, 7,8, alguma coisa assim. O importante é passar, o importante é estar dentro. O Né? importante é passar. E você acha que esses 3 meses que você focou mais para as matérias específicas fez diferença na hora da prova? Fez completamente a diferença. Porque assim, tem pessoas que falam, abandona tal matéria, tá, mas essa matéria vai ser decisiva para você passar ou não vai? Porque, por exemplo, eu abandonei inglês.
Só que em inglês eram 4 questões só, de 60. Falei, não, dá para abandonar. Agora, como é que eu vou abandonar penal militar? Se eu não me engano, acho que era 5. Processo penal militar, que era 5 também, se eu não me engano. Como é que eu ia abandonar? Né? Poxa, lei orgânica do DF, as legislações internas da PMDF. Não dava. Tinha que estudar. E aí, como eu já estava 1 ano estudando para PRF, e todo aquele 70% de conteúdo era igual, beleza. Durante o edital aberto, eu estudei basicamente só o que era diferente e fiquei só revisando e fazendo questões daquilo que já era igual. Ian, você disse que tinha um material que você preparou durante esse ano que você estava usando para PRF. Como é que funcionou para você fazer esse material? Como é que era? Eu sempre... Foi resumos ou... Não, era caderno. Era literalmente um caderno. Eu tinha um caderno por matéria. Sabe aqueles cadernos azul, vermelho, amarelo? Raiz, Você paga R$1,99 no mercado? Antigamente, hoje deve estar uns R$20 no caderno. Isso que eu ia falar. Eu tinha um caderno desse por matéria. Eu tinha um azul, um vermelho, um amarelo, eu tinha todas as coisas. Eu comprei um por matéria, por quê? Organização. O que eu fiz? Eu peguei o cursinho, vou começar a estudar. No meu caso era videoaula, igual eu falei pra vocês, eu era refém de videoaula. Dei play na videoaula, eu começava a anotar no caderno. Então eu tinha o meu caderno de direito penal. Aí começava lá, o princípio da legalidade, blá blá blá, e começava lá, né, no artigo 1º até o fim, beleza. Eu tinha um caderno para aquele conteúdo. Então eu assisti todas as videoaulas de direito penal, todas, sem exceção. E eu ia anotando. Então eu tinha um caderno com todas as anotações de É bom todas falar as disso, videoaulas. você ia anotando pontos, Eu ia anotando. porque tem pessoas que Que às vezes copia, querem transcrever o que o professor tá falando, aí você acaba perdendo tempo, Aí você né? acaba perdendo tempo. E aí chega amanhã, você já não lembra mais nada. A questão é, a videoaula tá ali, anota só o que foi importante. Por exemplo, geralmente o que é importante é o que o professor escreveu no quadro. Que literalmente vai dar o conceito, vai ramificar lá, vai destrinchar aquele conteúdo. Geralmente só aquilo cai na prova. Você não precisa transcrever o que o professor está falando. Se ele falar um ponto ou outro que você julga necessário anotar, você vai lá e anota. Mas eu tinha um caderno por matéria e eu fazia isso. Aí beleza, terminei lá o direito penal, acabou todas as videoaulas. Terminei lá, geralmente é crimes contra a administração pública, né? Esses concursos assim, geralmente é o último tópico. Tô com meu caderno pronto. A partir daquele momento que eu tava com o caderno pronto, aí eu ia ficar só revisando, fazendo questões. Por quê? Porque Era o aí, seu material de revisão que você tinha feito, né? porque toda vez que eu resolvia uma questão, que eu via que tinha um ponto, cara, esse ponto aqui é novo. Eu pegava aquele ponto, ia lá no meu caderno, ó, e eu anotava. Resolvia questões, porque toda questão aparece um conteúdo novo. Toda questão vai te ensinar alguma coisa. Porque o erro das pessoas é simplesmente resolver e passar. Ah, acertei, passa. Ah, errei, passa. Não. Por que você acertou? Você sabe por que você acertou? Você Às viu vezes se é no saiu- chute, né? Você viu se saiu alguma jurisprudência nova que era o porquê que a questão estava certa? Ah, não, beleza, né? Saiu uma jurisprudência nova. Aí beleza, eu pego aquela jurisprudência, vou lá no meu caderno e anotava. Realmente, assim, estudar, né? É. As questões. Porque não é assim, simplesmente resolver. é mais qualidade que quantidade. Ah, eu vou fazer 100 questões por dia. Tá, mas vai fazer 100 questões de qualquer jeito? É melhor você fazer 20 bem feito. Faz 30 bem feito. Vai anotando no seu caderno ali, que é o seu. Você tem que ter uma fonte de pesquisa. Tem que ter um conteúdo. Por quê? Conforme eu ia anotando tudo que eu aprendi nas questões, eu ia colocando naquele caderno, vermelho, por exemplo, direito penal. No sábado que eu ia revisar, eu revisava o caderno. Eu pegava para revisar o caderno. Então era um passo a passo. Estudei o conteúdo, montei meu caderno, estou resolvendo questões, vou adicionando no caderno. Chega na hora da revisão, vou revisar só aquele caderno. Você otimizou o seu tempo, né? Exatamente. No final das Foi contas. isso. E Foi isso eu que ia fez. perguntar isso. Isso. Como é que foi o cronograma? Foi você que montou? Você pegou de algum lugar? Você falou, não, por exemplo, segunda eu vou estudar isso e isso. Você que montou isso? Não, eu tive a orientação dos professores do cursinho, né? Sim. Não sei se eu posso falar do cursinho. Posso falar do cursinho? Pode, É. claro. Vocês vão editar mesmo? Não, pode falar. Não, eu tive Qual a que ori... era? Não o é que público, você tá, achou? gente? É só a vida real. eu estudava na época pelo Alphacom, né? Sim. Que era o chefe lá, era o Evandro Guedes, né? A Adriane Fauci, Thales Moraes, tal, João Paulo, Lustosa. Esse pessoal eram os meus professores na época. Então, por exemplo, quem montava meus planos de estudos era o Evandro Guedes. Ele tinha os planos de estudos lá que ele montava, 2 matérias de segunda a sexta-feira. E aí ele falava, ó, não, segunda-feira, português e penal. Aí eu ia lá, não, segunda-feira eu vou estudar português e penal. Por quê? Feijão com arroz, igual eu falei. Existem outros métodos de estudo? Existe, vários. Igual eu já falei de estudar por questões.
Ou hoje, por exemplo, eu já não gosto mais assim de estudar hoje, já com a base consolidada, né? Não vou voltar a estudar, fazendo direito e tal. Eu já não gosto mais desse método, por quê? Estou na segunda-feira, português e penal. Aí eu passei mal, fui pro hospital. Aí na terça-feira você vai fazer o quê? Você vai estudar as matérias de terça ou é de segunda que você perdeu? Aí beleza, chega semana que vem. Segunda-feira não é português e penal? Tá, e semana que vem bati o carro. E aí? Pronto, já perdi 2 segundas. Aí eu vou fazer o quê na terça-feira de novo? Ou seja, se você for parar para pensar, se acontecer alguma coisa, porque assim, emergências acontecem, se você perder aquela segunda-feira, já era, você pula. Aí na outra segunda você estuda. Mas se você perder de novo, já foi 2 semanas. Sem estudar português e penal, por exemplo. Hoje eu já não me adapto mais assim. Porque essa forma de estudar assim é igual o Oriente. O pessoal que está começando, não, você está começando do zero, estuda assim, faz o básico. Não inventa moda. Quem está começando do zero tem que começar devagar, tem que começar do básico. Agora não, você já está pegando macete, já está aprendendo, já está começando a praçar. Já tem uma base, você já tem uma base. Hoje, por exemplo, eu gosto de estudar o quê? Eu tenho uma relação de matérias para estudar. Voltei a estudar tem pouco tempo até. Fiz uma relação de matérias. Eu falei, cara, eu tenho essas matérias. Então hoje, segunda-feira, eu escolho a matéria que eu vou estudar, vou lá e preencho, ó, um pauzinho naquela matéria. Amanhã, outras 2 matérias, diferente das que eu já estudei, vou lá e marco mais um pauzinho. Até chegar na sexta-feira e tá todas as matérias, todas elas com um pauzinho. Por quê? Porque se hoje, por exemplo, sei lá, segunda-feira, fui ao médico, não teve como estudar de jeito nenhum. Que é interessante falar sobre isso também, de você tem que abrir mão de algumas coisas para você poder estudar, né? Mas beleza, não teve jeito, precisei ir ao médico, por exemplo. Na terça-feira, eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu simplesmente vou lá na minha relação de matérias, vejo qual matéria que eu estudei, qual que eu não estudei, vou lá estudar que eu não estudei e começo a marcar para ficar de forma equilibrada. Então, se eu tenho 10 matérias, nós temos 5 dias na semana, 2 por dia dá 10 matérias, beleza. Tenho 10 matérias, então tem que ter uma relação de 10 matérias. Chegar na sexta-feira, tem que estar todas elas com um pauzinho. Tem que estar todas elas equilibradas. Na semana que vem, 2 pauzinhos. Na outra semana, 3 pauzinhos. Se chegar um momento eu tiver, por exemplo, 4 matérias com 4 pauzinhos, e aí eu tenho o restante das matérias com 1 ou 2 pauzinhos, está errado. Está desequilibrado. Você está estudando mais umas matérias e menos outras. E é um método que não causa ansiedade, né? Não. Porque quando eu estava estudando para OAB, eu estudava do modo reverso, só que também tinha um cronograma, né, das matérias. E aí, quando eu não conseguia estudar, por exemplo, na segunda-feira, cumprir aquele cronograma, já me atrapalhava para todos os outros e isso me causava muita ansiedade. E me atrapalhava para o rendimento dos outros dias. Então, você contando desse novo método, né? Eu achei ele um método que dá mais tranquilidade. Sim. Não sei se você sente isso. Eu me sinto mais tranquilo. Por exemplo, hoje eu vou estudar processo penal e vou estudar legislação extravagante. Beleza, eu tenho a minha relação de matérias, eu vou lá no processo penal e legislação extravagante, vou marcar um pauzinho. Amanhã vou estudar processo penal e legislação extravagante? Não vou, porque já tem pauzinho lá. Dessa forma você passa por tudo, né? Por todas elas. Isso é importante, porque muita gente faz o que? Estuda a primeira matéria que mais gosta, né? Então só foca nisso e não vai para as outras, né? Aí tem que tomar cuidado fica um desfalque, né? Ou O então importante é você estar equilibrado. Uhum. São 10 matérias que você tem para estudar, beleza. Tem a sua relação de 10 matérias e todas elas têm que estar equilibradas. Todas elas têm que estar equilibradas. A não ser que o conteúdo cobre mais, por exemplo, vamos supor, seja peso 2 nas matérias específicas. Tem isso. Aí você Aí, monta beleza. proporcional Aí o você monta cronograma, proporcional, entendeu? Agora, por exemplo, tem gente que já não estuda assim. Tem gente que estuda 3 matérias por dia. Eu acho muita coisa para absorver. Tem gente que estuda 1 matéria por dia. Eu acho pouca coisa, porque se você estudar 1 matéria por dia, você tem 10. Quanto tempo você vai levar para repetir de novo aquela primeira matéria? Vai, 10 dias, gente. Se são 10 matérias, 1 por dia, e depois de 10 dias que eu vou ver de novo aquela matéria lá primeiro, não. Eu acho muito pouco, eu acho inviável, mas tem gente que se adaptou, e eu conheço um promotor de justiça que passou estudando em ordem. O cara pegou a doutrina de direito penal, começou, foi até o fim, aí depois pegou a outra doutrina de direito processual penal do concurso dele, foi até o fim, por matéria.
Aí depois ele foi lá e pegou o direito administrativo, depois direito... Esse é Peraí, raro. Esse é raro mesmo. o cara fez 1 por 1 e o cara passou. Aí é o que eu falo de Tem que ver o que você. dá certo pra pessoa. Tem que ver o que dá certo pra pessoa, Particular. a cultura da pessoa. Porque tem gente que aprende mais fácil, tem gente que tem dificuldade de aprender. Eu tenho uma dificuldade de aprendizado enorme. Enorme. Se tiver um barulhinho ali do lado, eu não dou conta de me concentrar. Eu tô aqui estudando, aí tô lendo o primeiro parágrafo. Terminei. Aí vou pro segundo parágrafo. Cara, o que tava falando no primeiro parágrafo? Aí eu volto pro primeiro parágrafo de novo. Eu tenho uma dificuldade de concentração. Começa a pegar copo, bater, balinha. E é muito bom você falar disso, né? Eu Porque tenho às essa vezes as pessoas dificuldade. olham e acham que talvez o outro ele é mais inteligente, Isso. ele é... Não. E não existe isso, né? Não é que Existe o mais outro- esforçado, como você já E me falou. disciplinado, que ele é importante. É esforço e E, disciplina. e ter a constância de estudo, né? Não desistir. É o que eu falei das horas. Assim, depois de 3 meses, não passei no concurso que eu queria, também vou parar de estudar. É o que vocês É perguntaram uma das fila, horas. né? Por que eu falo para estudar 4 horas por dia? Porque você consegue ficar estudando 4 horas por dia durante anos. Se você tentar bater 10 horas, vai estudar 3 meses, vai parar. 2 semanas e vai parar. Agora, 4 horas por dia, tranquilo, porque você estuda durante muito tempo, porque o segredo não é estudar muito, é estudar todo dia. É criar um hábito. É todo dia, tem que virar um hábito. Eu preciso falar para vocês que tem que escovar os dentes? Não precisa, virou hábito. Ô Ian, e como que foi, assim, conciliar tudo? Relacionamento, família, igreja, como que foi esse período pra você? Nessa época, que igual eu falei pra vocês, né? Eu tava estudando pra PRF, aí saiu a PMDF, beleza, resolvi focar nela, fiz, passei. Mas nessa época, eu queria, de qualquer forma, passar em alguma coisa. Então eu tinha que abrir mão do lazer. Por quê? Foi difícil conciliar? Foi. Eu tive que abrir mão de algumas coisas? Tive. Por exemplo, sair pra comer uma pizza, vou sair com meus amigos, ou não tinha isso. Meu Instagram, eu apaguei meu Instagram. Na época ainda existia, o povo ainda usava muito Facebook, né? Apaguei meu Facebook, apaguei meu Instagram, e eu sempre fui muito viciado em jogo. Sempre gostei de jogar muito. Eu vendi todos os jogos que eu tinha. Vendi tudo. Tinha um jogo até que eu consegui até muito dinheiro com aquele jogo, do nível alto que tava aquele jogo lá. Mas eu vendi tudo. Paguei Instagram, paguei Facebook, vendi meus jogos e falei, a partir de hoje eu só quero saber de estudar. Só estudar. E eu ia pra igreja por quê? Pra não perder a comunhão, pra não perder a fé, mas era E algo que era importante pra você, né? que era algo muito importante pra mim. Mas eu simplesmente resolvi largar tudo. Falei, não, eu vou focar por quê? Porque eu preciso me dedicar. Hoje está profissionalizado. Hoje todo mundo sabe estudar. Todo mundo entra no YouTube e vai ter um professor bom estudando, ensinando a estudar. Hoje todo mundo sabe estudar. Hoje tem muito cursinho bom. Então hoje, se você não cair de cabeça, se você não meter o pé na porta e falar, não, eu vou estudar sério e vou passar, não vai dar certo. Se você ficar estudando de qualquer jeito, Hoje aquele tem muitas estudo... distrações também, né? Muita demais. distração. Se você não abrir mão, por exemplo, eu precisei abrir mão do meu Instagram. Porque eu era viciado, cara. Eu parava de estudar, aí eu abri o Instagram, já perdi 2 horas no Instagram. Se você for olhar o tempo que você gasta, né, com redes sociais, né, no celular, você fica, poxa, e você olha meu celular, tempo gasto com rede social, tá, WhatsApp, Instagram, que soma Nossa, tudo, né? Cara, 4 horas. 4 horas durante o dia todo? Peraí, mas por que eu não gastei 4 horas estudando? Então eu não sou o tipo de pessoa que consegue conciliar. Não, eu precisava abrir mão. Então eu optei, eu apaguei tudo e falei, não, vou cair de cabeça, porque eu queria passar rápido, eu não queria ficar enrolando, queria Esse é demorar. um ponto. Porque você queria passar rápido. Mas você acha que, por exemplo, o seu amigo que ficou 8 anos, se ele excluísse todos os lazeres dele, você acha que ele ficaria os 8 anos? Não Depende. sei como é que foi a história dele, né? Mas... Depende, porque vai da cultura. É, Por exemplo, também. se ele sabia conciliar, por que ele demorou 8 anos? Vai muito de se conhecer, então, também, né? Mas você tirava um Depende. dia. Tem Acho pessoas que que é travam um na contexto prova. também muito grande, né, por trás. Eu acho Você que foi tirava um dia, assim, pelo menos, de descanso, domingo. Ah, que aí você se dedicava Depois a do outras simulado, eu coisas, fazia né? Então assim, tinha... dia de descanso, sem estudar nada, não tinha. Eu estudava de domingo a domingo. Você fez um intensivão, assim mesmo. A diferença é que o domingo eu fazia o simulado, depois do simulado, Netflix, qualquer coisa, então filmezinho, tinha um um lazer. escapezinho Porque senão você pira, Porque precisa, né? senão você surta.
Mas assim, tem pessoas que, por exemplo, travam na hora da prova. Tem pessoas que travam na hora da prova, tem pessoas que esquecem muito fácil, tem dificuldade de absorver conteúdo. Então assim, o cara que passou em 1 ano e o cara que passou em 8 anos, poxa, qual que é a diferença? É a personalidade de cada um, a forma como cada um estudou. Agora assim, pra mim foi primordial ter largado tudo pra estudar? Foi. Porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu estaria até hoje estudando. Porque eu sou o cara que não consegue focar. Eu não consigo, eu tenho dificuldade de foco, de concentração. Então eu precisava fazer aquilo porque na época eu queria passar na PRF, tá? Poxa, o concurso nacional. Todo mundo do Brasil fazendo aquela prova. Quantidade de vagas talvez até menos do que tem na PMDF. E cara, se eu não mergulhar de cabeça, não vai dar certo. Eu precisava disso. Precisava, mas é porque é a minha personalidade. Agora tem gente que já sabe se controlar. Por exemplo, eu não gosto de estudar em casa. Eu gosto de estudar na biblioteca. Por quê? Porque eu me engano. Eu estou estudando, eu vou parar, vou abrir a geladeira, vou pegar besteira. Vai ficar O sofá vai chamar, alguma coisa. O Buck, né? O cachorrinho vai chamar. A vontade de ir ao banheiro duplica. Eu me engano. Eu paro e vou abrir o YouTube na TV e vou ver vídeo de porcaria, que não vai me agregar em nada. Mas eu me engano. Então, por isso que eu tenho a necessidade de sair do meu ambiente, de ir para uma biblioteca. Eu já tentei estudar em casa. Não dá certo. Para mim. Então, eu tenho essa necessidade de ir para uma biblioteca, sair do meu ambiente, da minha rotina, para lá na biblioteca você ver outras pessoas estudando, você ter a sua cabinezinha e tal, você conseguir focar e prestar atenção. É um ambiente propício, né? Mas é muito interessante ele falar isso, porque toda hora ele tá falando, ó, você tem que saber você, o que dá certo pra você, porque hoje em dia na internet a gente vê muito pronto, né? Uma fórmula mágica da aprovação. E você tem que seguir assim, aí você começa a seguir o método do outro sem se conhecer. Sim, né? E você também é interessante saber o seu horário. Por exemplo, quando eu gosto muito de estudar, entre assim, um período de 5 horas da manhã, eu gosto muito de dormir e depois estudar. Agora, eu já conheço gente que o método é o contrário. É virar a noite estudando pra depois dormir. Assim. Então, vai muito do que o seu organismo... Seu horário biológico. Exatamente, isso mesmo. A minha esposa, ela estuda de madrugada. Ela prefere estudar de madrugada. Agora, eu prefiro estudar de manhã. Então a chave é realmente se conhecer Tem que e se testando pra ver o que funciona. Tem que ir testando. Saber o que funciona. Por exemplo, testa estudar de manhã. Passa 2 semanas tentando de manhã, não deu certo. Passa 2 semanas à noite. Por que 2 semanas? Porque você não vai testar hoje e amanhã já vai ter uma conclusão. Você precisa de um tempo. Tem até estudos que falam, né, que são 21 dias para você conseguir se adaptar a alguma coisa. Mas pelo menos umas 2 semanas estudando de madrugada, cara, realmente não deu certo ou deu certo, beleza, vamos mudar, vamos de manhã, à Tem que tarde. se dar essa oportunidade. Sim. Não E adianta outra? ir pressionado querendo rotular. Não, tem que fazer isso aqui porque é isso aqui que vai dar Se você certo. trabalha 8 às 18, cara, você tem que trabalhar de 8 às 18, e esse vai dar que horas? Ou você estuda à noite, ou você estuda de madrugada, ou você acorda muito de madrugada. Eu conheço uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, estuda de 4 às 8. É questão de adaptação. Cada um tem um organismo que vai funcionar de uma forma diferente. Eu prefiro de manhã porque não tem distração. Por exemplo, eu falei desse amigo meu que passou em 8 anos, né? Só que ele passou em 10 concursos. Hoje ele é PRF. Então foi 8 anos pra ele conseguir o objetivo final. Durante esses 8, final. ele Durante conseguiu O outros. primeiro concurso dele, eu acho que ele passou com uns 4 ou 5 anos de estudo. Mas o objetivo dele era ser PRF. Hoje ele é PRF. Tá lá no GPI. GPI não, é GPT. Na PRF é GPT, o grupo tático deles lá. Tá lá, vibrando. Levou 8 anos pra chegar na PRF. Mas chegou. E ele já tinha passado uma porrada de concurso, porque tem que escolher a área, né? Por exemplo, eu sou da área policial. O que eu vou fazer fazendo concurso para INSS? Tá, e você tocou num ponto muito importante. Sobre definir. Sabe Como por quê? que é isso? Pra gente poder definir uma área. Às vezes, sabe por que a pessoa não passa? Porque ela tá estudando pra polícia e vai fazer Ela INSS. mira em tudo, né? Aí ela tá estudando pra área administrativa e vai fazer fiscal. Porque saiu concurso para auditor da Receita Federal, ganha bem, isso e aquilo. Poxa, eu vou ser auditor. Cara, mas você
tá estudando para PM, é área policial, tá estudando para PF, PRF, você vai... Cara, não tem como você ficar mudando de área, você tem que escolher a sua área. A minha área sempre foi a área policial. Então, você tem um núcleo de matérias que cai na área policial, direito penal, processual penal, legislação extravagante. Militar. Penal militar, no caso de polícias militares. Aí você tem lá o português, o raciocínio lógico, informática. São matérias que caem na área policial. Aí você pega INSS, direito previdenciário. Cara, como é que eu vou enfiar um direito previdenciário no meio? Tem os que é direito administrativo, né? Então, assim, você tem um núcleo de matérias para a área policial. Se você focar naquele núcleo, sai fazendo todas as provas da área policial, que vai dar certo em uma delas. Agora, não, meu núcleo lá é a área administrativa. Não, então, beleza, na administração pública, arquivologia, essas paradas, beleza, você vai fazer o núcleo de concursos que caem no conteúdo que você está estudando. Então, por exemplo, o cara quer estudar para a área policial. Tem 8 matérias que caem em todo concurso. Português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, constitucional, penal, processo e leis. Essas 8 matérias caem em qualquer concurso policial. Qualquer um, até guarda municipal, polícia militar, PRF, PF, polícia penal, até no Detran vai cair essas matérias. Então, assim, estuda essas 8 matérias, focado na área policial. Saiu Polícia Civil do Goiás, igual saiu agora, né? Investigador, escrivão, se não me engano. Ou é agente escrivão, né? Não sei. Mas, beleza, saiu pra agente escrivão da Polícia Civil do Goiás. Essas 8 matérias é certeza que vai estar lá. No máximo, tirar uma informática, que às vezes tem concurso que tira, igual a PMDF não cai informática, ou tirar um raciocínio lógico, mas português, administrativo, constitucional, penal, processo e leis, isso é fato. Aí o que você faz? Você já está usando só essas matérias? Pega só o que é específico. Só o que veio específico naquele concurso e começa a estudar. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava estudando uns 8 núcleos de matérias, que caía para a PRF na época. Quando saiu a PMDF, eu falei, opa, o que é diferente? Só 30%. Então, aquilo que caía na PRF, caía em qualquer concurso. Você já tinha uma base, Era porque você estava matérias. mirando em carreiras policiais, né? Quando saiu o edital, cara, só 30% de diferente. Aí você vai lá, faz a prova. Saiu outro concurso, beleza. Vai lá e estuda o específico daquele concurso. Mas escolhe um núcleo de matérias, no caso da área policial, basicamente essas 8 vai cair em qualquer um. Estuda só elas até sair o edital. Por exemplo, o próximo concurso da PMDF. Tá próximo já tá saindo um outro concurso, né? Beleza, estuda essas 8 matérias, estuda só elas. Se tirar uma ou outra, beleza, se você tira, se acrescentar... E quando saiu o edital, você focava em estudar a banca também? Por exemplo, Principalmente a banca. O modo como ela cobra... O que eu fiz? Como eu, durante o edital aberto da PMDF, eu estudei só o conteúdo específico da PMDF, que é igual eu falei pra você, desses 30%, né? O que eu fiz? Comecei a estudar aquele conteúdo e resolver as questões daquela banca. No caso, a minha era IADES. 2018 foi o IADES. Resolvi todas as questões daquela banca. Todas, sem exceção. Daquele conteúdo, daquela banca IADES, eu resolvi todas. Quando acabou, que eu fui pegar outra banca. Por quê? Porque você tem que entender como é que a banca cobra. Você tem que saber se a banca vai cobrar pena. Conhecer o inimigo. Você tem que conhecer o inimigo. Você tem que saber o estilo de cobrança daquela banca, se ela é mais de peguinha, se ela é mais de letra de lei. Se é mais jurisprudencial. Se é mais jurisprudencial, doutrina. Você tem que entender a sua banca. Então, os 30% ali, eu resolvi todas as questões possíveis daquela banca. Quando acabou, fui resolver de outras bancas. E eu lembro até hoje que eu zerei o banco de questões do que concursos desses 30%. Não tinha mais questões. Por exemplo, penal militar. Eu zerei o banco de questões de penal militar do que concurso. Não tinha como mais resolver outras questões, porque não tinha. Boa, e elas se repetem, né? A maioria. De forma diferente ou de forma similar, elas A maioria se repete. É Ctrl+C, Ctrl+V, muda umas palavrinhas. Sério? Não é nem atualizado? É igual a FGV pra OAB, né? Muda só o nome de algo. Copia, cola, muda as palavras pra não ficar parecendo que copiou e colou. E pronto, né? Então, quando você entende a banca, sabe como cobra. Tem que entender a banca. Por exemplo, a matéria também tem que entender. Direito penal militar é texto de lei. As bancas cobram texto de lei. Porque não tem muito entendimento doutrinário sobre os temas. Também não tem tanta jurisprudência, não. A maioria das bancas, elas focam em cobrar a letra de lei. Então, por exemplo, quando eu fui pegar direito penal militar, que era um conteúdo diferente do que eu estava estudando. Falei, cara, como é que eu vou estudar direito penal militar? Eu fui ver como é que as bancas cobravam. Eu falei, não, as bancas cobram texto de lei.
E aí eu fui até procurar algumas videoaulas também, os professores também falavam, é texto de lei. Então por que eu ia fazer cursinho de direito penal? Eu não fiz. Eu peguei o texto de lei, Ctrl C, abri no Word, Ctrl V e fui lendo artigo por artigo e grifando de vermelho os pontos que eu achava importante. E aí, conforme eu ia resolvendo as questões dos textos de lei, se eu visse que tinha uma coisa nova, eu ia naquele Word lá e acrescentava abaixo do artigo. Então eu fiz isso. Você fez o seu código comentário. Eu fiz o meu código comentário. E não precisa, olha pra ver que coisa simples, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah não, mas eu não tenho condição financeira às vezes pra comprar um livro, pra comprar um vadimeco, pra comprar... Código, né? E não, assim, é mais fácil ter o acesso à internet, né? Às vezes um computador ali, por mais simples que seja, você consegue abrir a página do hoje, joga ali, atualizado, e hoje não tá né? caro. E hoje não tá caro. Você pega a assinatura ilimitada do Gran Concurso, os caras cobram R$50, R$70 por E mês. tem assinaturas que até compartilharam. No YouTube mesmo, Sim. você até comentou, professores bons Gente, dando eu- aula Não. gratuita no YouTube. E essa questão de comprar o vadimeco não vale a pena, porque as leis elas Não, atualizam, né? Besteira. Então, A não ser ali que no você vá mundo- fazer um concurso para área jurídica, tô usando para promotor, que você tem que estudar doutrina. Aí beleza, Fora corre atrás da aí doutrina. doutrina, eu acho que Cara, doutrina cara, Então, vale o super a básico pena. dá certo, o simples funciona, né? Foi Você isso, pega, basicamente. você pega um caderno aí, o brochura, você vai no YouTube. Sabe qual é o problema? O Gran Curso, por exemplo, tem assinatura ilimitada, vai cobrar R$50, R$70. O que concurso, você paga acho que R$15 por mês, 15 a R$20 por mês, se não me engano. Acho que é uns cento e pouquinho, você divide em 12 Eu vezes acho no que é cartão. no máximo R$20, Pois se é. eu não me engano. Aí a pessoa não quer pagar R$50 no Gran Cursos, mais R$15 no que concurso para resolver questões. Ela não quer pagar R$60 nos dois, vamos supor. Ela não quer pagar esse, né? Só que aí na hora que ela vai sair para comer, ela pede um hambúrguer lá que a conta vai dar R$80. Prioridades, né? Questão de prioridade. É verdade. Igual eu falo eu cuido de alguns jovens lá na nossa igreja, né? Igual eu falo pros pais, ó. Cuida do teu filho, leva teu filho pra igreja, leva teu filho pra escola. Cuida dele, por quê? Se hoje você não quiser, por exemplo, pagar R$50 num cursinho pro teu filho, se o teu filho daqui a pouco se envolver nas drogas, você vai ter que vender tua casa para tirar ele da cadeia. Então presta atenção no que você está fazendo com a vida do teu filho. Porque às vezes tu não quer levar ele para a igreja porque tu não quer gastar gasolina, né? Beleza, então. Aí ele perde a fé, perde a comunhão, vai pro mundão, se perde, começa a se envolver com gente errada, se envolve com droga, isso e aquilo, aí tá. Aí vai o pai que não queria pagar R$6 num litro de R$5 agora, num litro de gasolina para levar o filho para a igreja, aí vai ter que vender tudo que tem para tirar ele da cadeia. Isso é questão de prioridades. É Excelente prioridade. essa colocação. Exatamente. Por quê? Gente, é R$50 por mês um cursinho. Eu tô falando do Gran Curso, nós temos vários. Tem o Objetivo, tem o Alphacom ainda, tem vários. Hoje eu indico o Gran, né? Porque o Gran tá muito bom. Estratégia, gente, o Estratégia, a assinatura é baratinho. Aí não quer pagar R$50 na assinatura de um cursinho, mas sai pra comer e paga R$50 no hambúrguer que você vai satisfazer um prazer rápido, que vai embora em 15 minutos. É sacrificar um prazer Exatamente. agora por um futuro, Pois né? é. É algo momentâneo. Você já pararam pra pensar que é o resto da sua vida? Por exemplo, eu falei pra vocês, eu voltei pra faculdade de Direito. Depois que eu passei na PMDF, falei, cara, concurso bom, estabilidade, vou começar a minha vida agora. Casei, comprei meu apartamento, eu reformei e tal, comprei meu carro, viajei, beleza, comecei a viver. Eu voltei pra faculdade de Direito. Aí quando eu voltei pra faculdade de Direito, eu já voltei mais tranquilo. E aí eu já voltei a estudar e Com tal. outra mentalidade, Com outra mentalidade, né? com mais segurança e tal. Só que, e se eu não tivesse voltado pro Direito? Eu estaria o resto da minha vida concursado, servidor público. Ou Será seja, que vale a pena? o lazer, o tempo que você perdeu com os amigos, estudando naquele 1 ano, né? Você faria novamente? Tudo de novo? Rapaz, Você passaria? pensando no Valeu a pena? valeu a pena. Se eu faria de novo, foi muito ruim. Foi muito ruim, não sei se eu faria não. Ficar sem sair com os amigos e tal. Eu literalmente fiquei 1 ano, gente, trancado estudando. E por isso que quando o concurso da PMDF saiu, eu passei na primeira turma. Por quê? Porque eu já estava 1 ano estudando, literalmente mergulhado de cabeça, dando firme, pesado. Quando o concurso saiu, eu não tinha um sonho de ser PMDF. Eu nunca pensei que eu ia ser PMDF. Eu já tive o sonho de ser PMGO, eu tive vários sonhos, PRE e tal, mas PMDF eu nunca sonhei com isso.
Quando o concurso saiu, que eu vi que era possível passar, porque eu já estava há 1 ano estudando para outra carreira, mas que as matérias eram iguais, eu continuei mergulhado de cabeça. Meus amigos continuaram estudando para outros concursos. Eu não, eu foquei, não, eu falei, vou passar. Por quê? Porque era algo que podia resolver a minha vida ali. E aí, o que aconteceu? Fiz a prova, passei. Mas peraí, você nem estava usando para PF, para PMDF, passou? Foi. Por quê? Porque eu já estava usando aquele conteúdo. Você já tinha base. Já tinha base. Já estava mergulhado de cabeça. Por isso que eu apaguei tudo, Instagram, Facebook, vendi jogo, vendi tudo. Por quê? Porque eu queria. Quando o concurso saiu, eu passei. Fiquei classificado na primeira turma e entrei. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo, tinha um foco. Prioridades, né? Prioridades. Depois que eu entrei, o foco mudou, os sonhos mudaram. Já não tenho mais vontade de ser PRF, mas os sonhos mudaram. Voltei para a faculdade de Direito, voltei a estudar, mas espera aí. Faria tudo de novo que eu faria? Não sei. E como Pensando foi na recompensa? Faria. Faria. Pensando na recompensa? Faria. Mas se você lembrar do sacrifício, aí às vezes você fica pensando, gente, foi muito difícil. Porque você vê seus amigos saindo pra curtir a vida, né? Viajar Você e lá. tal, e você lá. Achando que tá perdendo tempo, né? Mas que não pela tá recompensa eu vivendo. faria. Pela recompensa eu faria. Foi 1 ano. Eu estudei 1 ano. Ah, mas peraí, você estudou 1 ano e só se você parar pra pensar, eu já tenho quase 4 anos de serviço público. Passei em 2018, entrei em 19, a gente já tá em 22. Poxa, eu perdi 1 ano da minha vida, só que se você for parar pra pensar, eu já tô 3 vezes mais que esse Você ano já que eu recuperou perdi. muito, né, desse E tempo. se eu perdido, decidisse entre não aspas. estudar nunca mais na minha vida, tacar fogo nos livros, cara, eu já tô feliz fazendo algo que eu gosto, que a instituição é boa. Como foi a sensação de tomar posse desse carro? Ah, foi muito. Depois de tanto Luta, sacrifício. sacrifício. Poxa, eu me enrolei, fui num saco bolha em casa, falei, não pode acontecer nada comigo, porque amanhã é o dia da posse. É o melhor dia, porque você sonha muito com isso. Porque igual eu falei, meu sonho era ser servidor público. Cara, além de ser servidor público, ainda passei num concurso policial. Foi muito mais do que o que Da você capital da imaginou. República. Eu falei, meu amigo, vamos embora. Aí beleza. Demorou um pouco, porque a prova foi em maio de 18. Maio de 2018. Eu tomei posse em junho de 19. Tem o TAF, né, também. 1 ano e 1 ano e 4 meses, eu acho, depois da prova. Por quê? Tem um processo TAF, psicológico, médico, investigação pregressa. Ian, conta pra gente como é que foi o TAF, como foi sua preparação pra ele. TAF é complicado, porque eu sempre tive muita dificuldade com essa parte de atividade física, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu nem sequer dava uma volta num campo de 400 metros, correndo. Eu tinha muita dificuldade de correr e eu tinha dificuldade de nadar porque eu não sabia nadar. Se eu caísse dentro da água, eu afundava e afogava. Era assim que funcionava. Eu não sabia nadar e eu não dava conta de correr. Aí eu fui pro YouTube, fui pesquisar preparadores físicos lá que me passassem qualquer orientação em relação à corrida, para começar a colocar algumas técnicas em práticas. Mas o que eu descobri na prática mesmo é que você aprende a correr correndo. Eu lembro até hoje que eu fui com meu pai correr no ginásio de esportes lá de Lusiânia. Aí a pista lá, eu não lembro quantos metros tinha, não tinha 400 ou era 600 metros. E aí meu pai deu uma volta correndo e na segunda volta eu morri. Não dei conta mais de correr, tinha dificuldade. Aí eu aprendi que era questão de preparação. Por quê? Porque eu nunca tinha corrido. Passei a minha vida toda sem praticar atividade física, sem correr, sem nada. Como é que eu vou começar a correr hoje e vou querer fazer 2.400 metros em 12 amanhã? Não tem como. Aí eu comecei a correr todo dia. E aí tem alguns exercícios, né? Você, por exemplo, você dá um tiro de 100 metros, caminha 100 metros, dá um tiro de 100 metros, caminha 100 metros. Aí tem técnica também, você corre 2 minutos, caminha 2 minutos, corre 2 minutos, caminha 2 minutos. Isso aí na internet a gente acha fácil, né? Vários exercícios para você praticar a corrida. Mas o importante no caso, na minha época, era correr todo dia. Todo dia eu ia correr. Corria 2 minutos, cansei, não, parava, caminhava 2 minutos, corria de novo 2 minutos. Até que chegou um dia que eu já comecei
comecei a aumentar para 3, para 4. Aí eu já conseguia ficar 5 minutos correndo, caminhando 5 minutos, 5 minutos correndo, caminhando 5 minutos. Foi assim que eu fui treinando, foi gradual, foi com o tempo. Foi com o tempo, até que chegou um dia que eu já dava conta de correr 12 minutos, mas não para bater os 2.400. Porque todo TAF de polícia é, em média, 2.400 em 12. Geralmente essa é a média. Alguns são só eliminatórios, outros são classificatórios. Então, por exemplo, você tirar 10 tem que correr 3.000. Se tirar a nota mínima, uns 2.400. Mas eu sabia que eu tinha que mirar nos 2.400. E eu comecei a correr gradualmente, assim. Foi questão de tipo uns 6 meses, mais ou menos. Caminhando e correndo todo dia para poder só com as dicas da internet? Internet. Você foi para uma academia, teve um instrutor? Não, nunca fui para academia. Sempre fui por conta. Eu corria em volta do bombeiro militar, no ginásio de esportes, corria na rua, sempre fui correndo lá no aeroporto. E o seu TAF, ele teve a natação? Como é que teve. Você fez? Aí o que acontece? Alguns TAFs exigiam natação, né? Eu, por exemplo, a PF exigia, PRF exigia, PM exigia, acho que PMGO também exige, eu acho. A maioria deles exige natação e eu não sabia nadar. Aí eu não tive para onde correr, tive que pagar uma aula de natação. Fui para uma academia de natação para eu aprender a nadar. Aí depois que eu aprendesse a nadar, aí eu ia treinar pro TAF. Que era bater 50 metros em determinado tempo, 1 minuto, não sei, depende muito do TAF, né? A preparação do TAF foi conjunta com os seus estudos? Foi conjunta, eu corria todo dia. Entendi. Isso é muito importante, Corria né? todo Porque dia. às vezes espera Passar, e depois aquele Não vai dar desespero e às vezes não dá, tem na como. maioria delas. Né? Tem que ser uma rotina junta, é estudar e treinar. Se você deixar para treinar quando estiver próximo do TAF, não vai passar. Eu vi no meu TAF gente reprovar na barra porque não dava conta de fazer barra. Peraí, como é que você começa a treinar hoje para fazer barra daqui 1 mês, 2 meses? Não tem como, barra é uma questão que leva tempo para você conseguir fazer. Eu também não conseguia fazer passar aqui ó, o queixo, na época eu não conseguia. Nunca fui gordão, não, nunca tive problema de obesidade, mas é porque é falta de treino mesmo. Eu lembro que eu era magro, mas eu não tinha força para levantar o meu próprio peso e passar o queixo acima da barra. Eu não tinha essa força. E aí você quer passar num TAF daqui 2, 3 meses? Não tem como. Tem que ser um estudo junto com o TAF, por quê? Porque leva tempo. Ninguém aprende a nadar rápido. E corre o bater risco tempo. de se lesionar quando a pessoa começa a se preparar Se você depois que exagerar, sai a corre o aprovação. Agora, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já comecei a treinar. Entrei numa aula de natação para aprender a nadar. Comecei a treinar. Como é que eu treinava barra? Eu comprei uma barra de porta. Eu colocava na porta da minha casa e aí eu começava a treinar como? Forçava, foi só uma, beleza. Na segunda eu tentava, não foi? Beleza. Daqui umas 2 horas eu voltava e tentava de novo. Tá. Até um dia eu dar conta de fazer 6, 7 barras. Eu não forçava muito no dia para não lesionar, né? Mas eu corria todo dia, fazia barra todo dia. Você acha que a atividade física te ajudou até nos estudos? Assim? Ajudou demais. Disposição. Te deixa mais ativo, né? Te dá mais energia. É até engraçado, né? Que quando você não faz nada, por exemplo, você passa o dia sem ir pra academia, sem correr, sem fazer nada. Você passa o dia todo morgado. com É preguiça. verdade. Isso é verdade. Quando você vai pra academia cedinho, seu dia é outra coisa. Você tem mais energia e disposição. Disposição. E aí chegou um dia que, quando eu tava treinando, já corria tranquilo. Corria mais de 2.400, barra eu fazia 12 na época, 12, 13 barras, tranquilo. Por quê? Questão de treino. Questão de preparação. Agora, no meu TAF eu vi muita gente reprovar, um amigo meu reprovou. E é triste, gente. E é Imagina triste. você passar por aquela etapa que, digamos, é a pior, né, cara? Passar na prova e aí depois Esse era o meu reprovar medo. no TAF. Reprovar no TAF. Gente, porque assim, a prova você não sabe o que vai ser cobrado na prova. Você tem um conteúdo. Você sabe o conteúdo que vai ser cobrado, mas você não sabe as questões que vão cair na prova. Agora o TAF você sabe exatamente que vão ser 6 barras. No meu concurso era 6 barras para fazer. E cara, se você sabe que vão cobrar 6 barras, como é que você não está treinando para chegar no dia e só fazer as 6 barras? Não vão exigir 8 barras, 9 barras, vão colocar um teste diferente. Não, no edital já vem certinho. Vai ser cobrado isso. Aí como é que você chega no dia e você não faz?
É porque não treinou. E aí tem gente que acha que é só ir pra academia. Não é? Gente, você ir pra academia, beleza, vai puxar força, vai ganhar resistência e tal, força, beleza. Agora é diferente, você literalmente chegar numa barra, com todo mundo te olhando, com o instrutor te olhando, aquele concurso da sua vida aquela pressão que pode mudar a sua vida. É o resto da sua vida ali. E é só você fazer isso aqui, ó. Se você não treinar, não vai dar certo. E não adianta você treinar um movimento assim, porque você tá treinando músculos diferentes, né? Tipo, tem muita gente que eu Por isso que eu vejo não fazia assim, indo na academia. academia justamente por causa de tática. Eu não fazia Ser academia. direto pro foco daquilo que você iria precisar, né? Passei meus estudos todinhos sem fazer academia. Eu só fazia 4 coisas: abdominal, flexão, barra e corrida. E uma vez por semana eu ia nadar, na sexta-feira. O abdominal era o remador? Abdominal eu fazia abdominal normal. Aí quando o concurso saiu, eu vi lá que era o remador. Remador é aquele que você tem que esticar o braço e depois passar o cotovelo no joelho. Aí eu passei a treinar esse abdominal. Mas como eu já estava treinado para abdominal comum, né? Não foi muito difícil. Não, tranquilo. Tem que treinar os dois. Tem que ter É o constância, conteúdo. né? É a questão da constância. Eu corria todo dia. Constância. Eu não corria 2.400 todo dia, né? Mas todo dia eu lá corria 1 km, corria 2 km. Levava meia hora para correr 1 km, que seja. Mas o importante é você treinar. Porque você tem que ter a rotina para o seu corpo se adaptar com aquilo. Por que chegou um dia que eu fazia 13 barras? Uai, porque eu simplesmente estava já treinando para aquilo. Eu não pagava academia, eu só fazia esses exercícios. Porque eu sabia que eu só ia ter o TAF pela frente. Depois da prova, que aí você faz o que você quiser. Quer virar personagem. Tem mais tempo. E entrando agora no curso, né? Curso de formação de praça, CFP. Como é que foi essa experiência pra você? Cansativo. Acordar é sinistro, né? Cansativo. Muito cansativo. Você não tem hora pra sair, não tem. Tem hora pra chegar. Era 5 da manhã, tinha que estar lá. Agora pra sair, Farda, tudo tudo no padrão. Farda passada, coturno engraxado e tem que ser aquele... Coturno tem que estar impecável. Alguém desistiu no seu curso? Muitos. Psicológico? Você acha que foi pressão assim? Ou não tinha perfil? Porque tem que ter um perfil. Alguns não tinham perfil. Alguns eu acho que eles não se identificavam, né? E aí às vezes eu me pergunto o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Depende, às vezes ela já está aprovada em algum concurso, Sim, ou às vezes ela tem dinheiro para se manter durante muitos e muitos anos sem se preocupar, ou às vezes ela simplesmente psicológico abalou e desistiu. Mas muita gente saiu. Muita gente saiu. E É porque é muita pressão. É porque é muita pressão. É uma assim. preparação para a pressão da rua, né? A profissão É. exige isso, né? É porque a profissão exige que você, por exemplo, você vai ceder por qualquer coisa. Se uma pessoa gritar com você, você vai começar a chorar. A profissão ela exige porque o mundo tá ruim hoje. O mundo tá mal. Hoje em dia todo mundo é cheio de direito. A pessoa ela fala com você como se você fosse servidor dela, empregado dela. Então assim, você tem que ter um domínio da situação, né? Você tem que saber se impor, Ter autocontrole. ter autocontrole. Peraí, você tá patrulhando comum com seu colega do lado, tá fazendo um patrulhamento na rua, beleza. Aí você viu um ladrão, correu atrás do ladrão, o ladrão pega a arma e começa a atirar contra você. Espera aí, você tá trocando tiro com um ladrão, você vai começar a chorar? Se desesperar, Poxa, seu- né? Tem gente que trava. Seu colega toma um tiro, você vai fazer o quê? Vai socorrer ele? Não vai? Vai desmaiar? Tem que Tem ter que saber autocontrole. agir, né? E o nessas curso de situações. formação ele é para isso. O curso de formação é para te preparar mentalmente É quanto tempo? por uns 7 meses. E fisicamente. Muita corrida todo dia. Todo dia correndo para entrar em forma. E lá o aluno não andava, né? O aluno era correndo. Não tinha essa de ficar caminhando, os braços, não. Era mão para trás, era um negócio. Assim, foi muita pressão. Mas é porque a profissão exige, né? Vocês chegaram a dormir lá ou vocês iam pra casa e... Não, dormimos sim. Tinha serviços internos, né? E tinha os FO negativos que a gente chamava, né? Se você fizesse alguma coisa errada, você não podia ir pra casa, você ficava lá preso. Você ficava dormindo no quartel lá. Mas no tem um alojamento. positivo também, né? Tem um FO Aí tinha os positivo. positivos, comentava a nota. Mas Ah, isso é importante, as notas no curso. São que determinam Classificatório. É isso que eu ia a sua perguntar. promoção, né? tem provas lá dentro.
Aí, conforme você vai fazendo as provas, você vai ter uma nota no final do curso. Aí, por exemplo, a primeira turma foram 750 alunos. Tem o primeiro colocado e o último colocado. Aí, na hora de escolher as unidades, os batalhões, começa lá do primeiro colocado. E aí, essas notas, elas são das provas. Pra onde você vai. E como que é, entrando nisso, né? Como que é a rotina de um policial militar? Como que é a sua escala? Assim, a gente tem várias escalas, né? A PM, ela tem várias escalas. Por exemplo, tem viatura diária, rádio patrulhamento, 12 por 36, 12 por 60, os táticos, né? 12 por 60, 2472, motociclistas, 8 por 40. Cada um vai se adequar mais a... Existem várias pessoas, então cada um vai ter um tipo de perfil. Tem um que vai seguir para o motociclista, vai querer trabalhar de moto, foi o meu caso, vai trabalhar em escala 8 por 40, por exemplo. Tem gente que já quer uma área mais operacional, vai bancar algum curso, vai fazer um rotão, um patama, um choque. Aí eles têm as escalas dele. Mas assim, a questão do perfil, tem pessoas, por exemplo, que vai querer ficar no rádio patrulhamento, tem pessoas que vão querer ir para o expediente, trabalhar no administrativo. O perfil vai muito de cada um, mas são várias escalas. Você trabalha na... Eu trabalho de moto. Tem algum curso específico para poder atuar nessa área? Tem vários cursos, tem 3, né? Tem um curso de moto patrulhamento, que é o que você faz para você trabalhar no GTM, né, que o pessoal fala, que é o tático motociclista da unidade, do batalhão. Aí tem um curso de motociclista, que você vai trabalhar no batalhão de trânsito, por exemplo, vai efetuar serviço mais de batedor, esse negócio. É um curso de motociclista mesmo. 45 dias ralado. E tem um curso que é o CETAM, né? O CETAM é o raio, né? Os motociclistas, os cavaleiros de aço, né? Vai trabalhar no GETAM, que são os motociclistas da Rotan, né? E aí dentro da PM, é por isso que a PM é tão boa assim, nesse sentido, né? Porque é um mundo que você pode fazer muita coisa. Você gosta de cachorro? Poxa, você pode trabalhar no canil, BP Cães. Cara, eu gosto de mato, gosto de trabalhar no meio do mato com bicho. Cara, é ambiental, rural. Eu gosto de água, quero trabalhar no lago, lá no lago, patrulhando de jet ski, lacustre. Eu gosto de aéreo, quero trabalhar de helicóptero, bavoca. Cara, eu quero ser operações especiais, BOP, quero caçar muito ladrão, cara. Internamente também, né? Oi? Interno também. Sou mais da área jurídica, você tem as sessões jurídicas dentro do batalhão. Não, sou mais da área administrativa, você vai lá trabalhar na parte administrativa, porque tem todo um sistema, né? Para ter policiais na rua, tem que ter alguém para fazer as escalas, né? para regular férias, dependendo da formação, tem até TI, né? Tem o pessoal do TI. Arquivologia, tudo. Por exemplo, o assim, camarada, realmente. A pessoa às vezes ela é formada em TI, né? O cara da informática. Aí ele é convidado para trabalhar na área de informática. E depois que você se formar, você pretende ir para a área administrativa, mas para ficar cuidando do jurídico? Ou você pretende mesmo continuar? Olha, eu costumo dizer que quanto menos pessoas souberem dos seus sonhos, Então tá certo. Eu ia perguntar, mas como ele falou inicialmente. mais feliz você vai ser. Porque Deixa tudo acontecer, muda. né? Deixa acontecer e muda. Tudo muda. É porque, por exemplo, eu queria fazer curso logo depois de formado, só que eu resolvi fazer direito. Falei, não, vou terminar minha faculdade primeiro. Então já dei a última forma em questão de curso. Fui fazer a faculdade. Agora que eu vou formar, não sei. Pode A acontecer. cultura Deus pertence. Agora uma né? pergunta, você porque acha que... o peixe morre pela boca. É Ele verdade. fala e depois Verdade. não cumpre. E outra coisa, sonho muda. No meu passado, meu sonho era ser PRF. Hoje eu não tenho mais vontade nenhuma de ser. Sonhos mudam. Então você fica falando, aí as pessoas começam a te cobrar, mas você não Te cobrar queria ser aquilo, né? isso. Começa você a cobrar, né? Te você falou taxam pelo que você falou, você né? falou que ia fazer o curso tal, né? Cadê que você não fez ainda? Ninguém precisa de mais uma pressão, né? Já A passei pressão. A certo. pena é muito ampla, né? Você pode ser tudo. Vem cá, você acha que precisa ter um perfil policial ou todo mundo pode? E eu falo especialmente pode. para as mulheres, porque... Todo mundo pode. Tem lugar para todo mundo. Tem muita gente lá que não tem o perfil. Mas é um excelente profissional que Tem trabalha muitas muito mulheres bem. Tem. onde você trabalha. Tem. Assim, a quantidade é bem menor, claro, né? Até porque até a aprovação no concurso também é Sim, limitada a com quantidade certeza. de mulheres, né? Mas tem muitas mulheres, todas muito profissionais, muito boas de serviço, às vezes até melhor que alguns homens, né?
Por isso que eu falo, tem lugar para todo mundo. Você não precisa ter o perfil. É importante que tenha, claro que é importante. Mas você se encaixa depois. Às vezes a pessoa não tem um perfil, mas ela vai achar a área dela, que ela se adapte e começa a trabalhar e fazer um bom serviço. Muito profissionais as mulheres lá, inclusive. Trabalho com uma motociclista, trabalha de moto, tá no tático motociclista, mulher. E nós tivemos agora... Olha aí, mulherada. Está trabalhando conosco lá e nós tivemos agora a primeira mulher raiada cavaleira de aço do CETAM. Primeira mulher, que é a Cabo Tizuki. Eu lembro que quando foi, eu não sei qual que era o... Ai, meu Deus. Aquele evento que eu fui, seu, quando você, assim que você assumiu... Sim. Tinha uma mulher, né, que ela recebeu a medalha de primeiro lugar lá do curso de formação. Tem muitas mulheres que se destacam. Muitas Eu achei mulheres. aquilo incrível, nossa. Tem que mulher no bacana. BOP, por exemplo. Tem. E nós tivemos agora essa PFEM, que a gente chama de policial feminino, do nosso batalhão, que formou cavaleira de aço, setaniana. Primeira mulher setaniana. Top demais. Um dos cursos mais difíceis de fazer e formou. Inspirador, né? Isso. Tá lá, tá trabalhando, profissional ao extremo, sangue bom total. Então assim, as pessoas se adaptam. E nós já temos outra mulher também que tá trabalhando conosco também, outra mulher de moto. Então assim, se adapta. Cada um acha sua área. Tem muitas mulheres que vão para o choque. Eu tenho uma amiga minha no choque, bancou o curso de choque, bancou o curso de patão, tá lá. Mulher. Excelente profissional total. Assim, é questão de adaptação, porque igual eu falei, a vantagem de você fazer um concurso para a Polícia Militar é que você tem um mundo lá dentro. Ah, você quer mexer com cavalo. Cara, tem cavalaria. Cachorro, BP cães, aéreo. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E você acho que já respondeu, né? Tem alguma coisa na sua caminhada que você faria diferente? Você olharia para trás? Eu acho que eu poderia melhorar isso aqui, talvez. Eu ficaria mais calado. Realmente ele bate é um ponto importante. É um ensinamento pra gente também. Mas Eu ficaria mais calado. Deixa as Isso pessoas é um verem o ensinamento. seu sucesso já realizado. seus frutos, Seus né? frutos. Deixa elas verem você plantando a árvore, não. Deixa, O mostra só o processo é fruto. seu, né? Porque tudo muda. Tudo muda. Você sonha com uma coisa hoje que amanhã, às vezes, você já não quer mais. Às vezes você não quer nem morar no Brasil, às vezes tá sonhando com um concurso público, aí você decide sair do Brasil e morar lá fora. Tudo pode mudar e as pessoas te cobram muito, é muita pressão. Porque as pessoas, elas querem um resultado que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. Depois querem te cobrar, E né? depois elas querem E aí te você cobrar. tem que ficar dando satisfação. Nossa, E coisa eu chata. cobrar apontando o dedo. Mas eu, além disso, eu teria planejado lá no início melhor um pouco os estudos. Porque tudo que eu falei aqui agora foi se construindo com o tempo, né? Eu acho que se lá no início eu tivesse parado mais, e estudado mais, por exemplo, ido pro YouTube procurar como estudar para o concurso, comprado um livro, por exemplo, tem um livro muito bom do William Douglas, juiz federal, que ensina a estudar para o concurso público. Acho que se lá no início eu tivesse feito isso, talvez eu não teria perdido um pouco de tempo, porque eu acabei perdendo um pouco de tempo lá no início, fazendo algumas coisas que não dá certo. E eu lembro que teve concurso que eu fiz e passei longe. Então assim, eu acho que se lá no início eu tivesse me planejado um pouquinho melhor, porque apesar de ter me planejado deu tudo certo, mas eu acho que eu ainda perdi um pouquinho o foco lá no É aquela início. questão de que é importante você afiar o machado antes de cortar É. a árvore, né? Demorou um tempo para eu... Por exemplo, eu tinha esse conceito de estudar 10 horas por dia. Lá no início da minha caminhada. Foi 1 ano de estudo e os 3 primeiros meses eu queria bater 10 horas. 12 horas. Acho que se eu pudesse voltar no tempo e falar, não, calma, Daria isso. vamos pegar 4 horinhas só. Teria evitado um pouco menos de ansiedade. E qual conselho você daria pra quem tá iniciando agora? Diante de tantos concursos que tá saindo, né? Inclusive da PMDF. Não desistir. Concurso é igual a fila da caixa. Vocês já foram na caixa? Meu Deus, eu já. Já. É igualzinho. Odeio. Você chega na fila da caixa, aquele rio de gente, um monte de gente, você tá no sol quente, o clima tá ruim, tá o povo barulhento. Você acha que nunca vai ser atendido. Você acha que nunca vai chegar a sua vez. Eu já passei por essa fila. Mas você chega lá no final, você olha aquele rio de gente, você acha que nunca vai chegar a sua vez. Demora, mas uma hora chega. 1 hora você é atendido,
Uma hora você entra lá dentro e chama a tua senha. E no meio desse caminho as pessoas não vão saindo da fila? Concurso é a mesma coisa. Concurso é uma fila. Quando eu comecei a estudar, eu falei, eu não sei quando eu vou passar. Hoje eu sei que eu levei 1 ano só. Mas na época eu não sabia quando, mas eu sabia que eu não ia desistir. Se esse meu amigo que levou 8 anos tivesse desistido. Realmente. Levou 8 anos, mas hoje ele é PRF e tem muitas aprovações, mais de 10 aprovações. Ele pode pegar a bio do Instagram dele lá e escrever. Aprovado nesse Lapada. E Mas chegou tem no o objetivo Não final chegou? dele. Vai passar o resto da vida dele fazendo o que ama, sendo feliz. Valeu a pena, é aquela sensação de dever cumprido, você olhar pra É trás você né, não e falar, desistir. cara, valeu a pena ter persistido, né? Mesmo com as você não dificuldades. desistir. Vai vir dificuldades? Claro. Crise de ansiedade para concurseiro é igual tomar água. Você passou por isso, né? Passei. Todo mundo que estuda para concurso tem crise. Como você lidou com isso? Tá? Com suas crises de ansiedade? Deus. Orando. Isso te ajudava muito a Depositando toda a crise de ansiedade nele. É porque assim, você está estudando para uma coisa que você não sabe se você vai passar. E você não sabe quando você vai passar. Você não tem controle, né? Você não tem controle sobre isso. E aí as pessoas criticam, as pessoas falam. Você é vagabundo, vai trabalhar. É uma cobrança muito alta e você tem muitos sonhos e você quer realizar aquilo logo. Cara, você quer ser polícia, você quer correr atrás de ladrões. Você fica muito ansioso. Tem uma cobrança interna Cobrança e interna e externa. E aí no meu caso, na época, eu tava já namorando há muito tempo e eu queria casar, dar uma boa vida pra minha esposa e tal. E eu queria passar logo, cara, levar essa mulher pra viajar, né? Tinha essas autocobranças. Então você se cobra muito, os outros te cobram muito e você não sabe se vai dar certo. Hoje, eu sei que dá certo, é só não desistir. Mas na época, todo concurseiro sofre com isso. Todo concurseiro sofre com isso. A questão é você não sair da fila da caixa. O povo vai saindo da sua frente. Então, assim, meio um futuro totalmente inseguro, né? Que você não sabia se ia realmente chegar quando você começou, a sua segurança foi Deus. Foi. Depositei toda a minha angústia nele. Interessante. Ian, pode falar, Miriam. Nós gostaríamos de te agradecer. E assim, pra mim é uma honra poder te chamar de amigo, poder ter acompanhado, sabe, essa trajetória tão linda e inspiradora. Você inspira não só a mim, mas todas as pessoas ao seu redor. E tenho certeza que vai inspirar as pessoas que vão assistir, né, esse podcast. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição, pelo seu coração. Foi uma honra ter você aqui. E a gente preparou uma pequena lembrancinha. A gente gosta de honrar nossos convidados. Já tem direito? Muito obrigado, fico muito feliz em poder estar aqui, né, ajudando várias pessoas, contribuindo, né, para a história de muita gente. Porque quando eu estava estudando, uma dificuldade que eu tinha era essa. Alguém para orientar e falar, meu filho, vem cá, deixa eu te ensinar a fazer o arroz. Vem cá, você vai picar o alho, você vai colocar... Tem essa dificuldade de alguém falar, cara, vem cá, né? vou mastigar tudo, só faz. Porque na época era complicado, hoje ainda é. Porque hoje em dia muitas pessoas elas querem só vender curso, né? E esquece do básico, que é cuidar do aluno. Vender o curso para aluno, acabou. Que é um ser humano, não é uma máquina, Não né? é? Gente, é tanta coisa envolvida, tantos sonhos envolvidos, tanta história envolvida. Então eu fico muito feliz em poder fazer parte desse projeto, em poder ajudar outras pessoas. E eu espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa, né? Com certeza. Com certeza. A começar por nós mesmos. A se Foi organizar, uma aula. a não desistir. Gente, é um sonho, corre atrás, porque às vezes você vai passar o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Tempo atrás eu conversei com uma amiga minha. Você está num curso de psicologia, mas seu sonho é ser médica. Cara, você vai formar em psicologia e você vai passar o resto da sua vida frustrada porque você queria ser médica. Por que você não começa a estudar para medicina, independente do quão longe, quanto tempo leve para você passar, você pelo menos vai estar fazendo algo que você goste. E a história é sua, né? Você Porque que a vai história é ver. sua. Não, mas é porque meus pais... Eu falei, tá, mas por que você não para agora e começa a correr atrás do seu sonho? Você quer ser psicóloga? Não quero.
Você sonha em ser psicólogo? Não, eu não sonho. Então por que você está fazendo um curso que você vai passar o resto da sua vida fazendo algo que você não gosta? Tem gente que vai para, por exemplo, Sim. o cara vai para enfermagem, porque foi o que ele conseguiu. Mas ele não gosta de ser enfermeiro. Não tem sonho de ser enfermeiro, tem pavor de agulha, não dá. Ou É seja, melhor você parar, respirar, planejar e falar, não, o que eu quero para minha vida? Qual que é o caminho que eu vou seguir? Eu me lembro e falar, não, eu quero isso. Qual que é o caminho que eu vou seguir? Não, um jeito mais rápido é fazer isso e aquilo. Beleza, deu certo? Não, então agora vamos executar o plano B. Não, agora o plano B é esse. Não, agora o plano C é esse. Porque as pessoas elas fazem as coisas no efeito manada e depois se E arrependem. chamar a responsabilidade, como você falou no início, né? Nós somos altamente responsáveis por todas as nossas decisões. A decisão de ser frustrado na vida ela é minha. Ah, mas meu pai não tem dinheiro para pagar a medicina, então por que você não passa na federal? Não, mas eu não dou conta. Ah, mas por que você não dá conta? Porque tudo se aprende. Se você ficar 10 anos estudando certinho, todo dia, com responsabilidade, como é que você não vai passar numa prova da federal? Cara, o meu concurso da PMDF, a quantidade de candidatos por vaga foi maior que de medicina da UNB. Peraí, como é que um concurso público que tem quantidade de candidatos por vaga maior que curso de medicina e eu passei? Mal sabia ler e escrever. Mal sabia correr. Mal sabia correr. Não sabia nadar, não sabia fazer nada. Por quê? Você venceu a si Conteúdo. mesmo. Exatamente. Né? Você venceu as suas barreiras. Aí a né? pessoa tá fazendo um curso que ela não gosta. Tem que Primeiro parar, de tem que tudo, assim, planejar. você se conheceu, você falou, eu quero isso para a minha vida. Teve o foco, disciplina. É o problema do aluno do direito. O aluno do direito ele quer ser juiz, quer ser promotor. Tá, você tem 5 anos da sua vida para a faculdade, aí você tem mais 3 anos da sua vida para a prática jurídica. Você tem todo esse tempo para esperar, financeiramente falando? Porque às vezes se o camarada tem, beleza. Agora se o camarada tem esposa, tem filho, tá precisando de dinheiro, tá desempregado, passa raiva no trabalho. Aí o camarada ganha um salário mínimo no trabalho e ele simplesmente fala, não, aqui tá bom. Gente, como é que tá bom? Aí ele fica estressado porque não gosta do chefe, não gosta daquilo, mas Frustrado. não, fica frustrado, mas não começa a fazer o que sonha, a correr atrás do sonho. Porque o nosso problema é o que eu falei pra vocês, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Eu coloquei isso na minha vida. Eu preciso de disciplina. A não motivação te preciso de faz motivação. começar e a disciplina te É faz você chegar lá. acordar e exatamente. fazer todo dia aquela coisa. Se você não gosta do seu trabalho, não gosta de fazer o que você faz, vamos planejar a sua vida. O que você gostaria de fazer? Não, é isso, tal. O que eu preciso? Não, é isso, tal. Amanhã eu vou começar. Ah, mas tá chovendo. Vai na chuva. Ah, mas tô cansado. Vai cansado. Se você for ficar esperando não tá cansado para fazer alguma coisa, você não vai fazer. Um ambiente propício. Ah, eu preciso ter as melhores canetas, os melhores notebooks, a melhor mesa. Não vai dar certo. Começa com o que tem. É com o que tem. Meu amigo, você tem só uma mesinha velha ali no cantinho, uma mesinha de escola, uma cadeira toda furada e um notebookzinho É velho. aquilo ali. É aquilo ali. É aquilo ali. Senta a bunda na cadeira e começa a estudar, não quando você tiver vontade, começa a estudar hoje. E aí daqui 2 anos, 3 anos, você vai ver que valeu a pena. Vai ver que valeu muito a pena. Eu tenho vários amigos hoje, todos eles concursados. Meu grupinho de estudo, todos eles concursados. Eram 5 amigos, 5. Hoje nós 5 somos concursados. 2 estão na PRF, um está no Bombeiro e o outro está na Polícia Federal. Mas peraí. E o camarada da PF ainda passou em 2 concursos. Passou na PF, passou na PRF também, ele pôde escolher. Levou muito tempo, levou 6 anos. Mas Isso passou. tá sendo um combustível, dá vontade de sair daqui e já Já começar a estudar. estudar. Eu tava pensando aqui nisso. É disciplina. Ah, você quer ser um advogado renomado? Tá estudando para ser advogado renomado? Se especializando. Ou tá estudando para ser o básico? Porque advogado básico Tá cheio. tá cheio. OAB, muita gente consegue OAB. Muita gente. O mercado tá inflamado de advogados. Agora, por quê que uma pessoa responde um processo e ela vai procurar aquele advogado para defender ele? Por que ela não vai na esquina, pega o primeiro advogado que encontrar? Ela vai lá no escritório tal, lá no setor tal. Pega 2 ônibus, 3
3 motos, no mototáxi, se vira. Na palestra que a gente foi, a doutora até falou, né? Você é o advogado que você gostaria de ter? O advogado que você procuraria com um problema? Por que a pessoa faz isso? Porque ela sabe que aquela pessoa é a melhor na área dela. Ela vende carro, ela vende moto, ela vende tudo, vende a casa. Porque sabe que aquela pessoa é a melhor na área. E vai resolver, né? Fazer o Possível para fazer. resolver o problema dela, E né? aí, será que a gente está sendo o melhor ou eu estou fazendo só o básico? Porque a advocacia também é a mesma coisa. Eu posso pegar o AB hoje e nunca mais estudar. Aí você, aquele advogado Ultrapassado. mediano. Agora, se a partir de hoje, não, eu vou me especializar na área. Não, minha área é o quê? Trabalhista, cara. Vou meter a cara no trabalhista. Todas as doutrinas possíveis. Tudo que eu puder fazer, eu vou estudar. Passar o dia todo no trabalhista. Eu vou ser o melhor advogado trabalhista do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Brasil. As pessoas vão correr atrás de você para te procurar. E elas vendem tudo que tem para poder ter uma consultoria com você. Porque você é o melhor na área. Então, por isso tem que estudar. Tem que fazer o melhor. Quer dar para concurso? Beleza. Seja o Começa hoje, seja o melhor. Agora revele. Ah, legal. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Te lembra essa frase? Faça pelos outros aquilo que gostaria que fizesse por você. Até me emociono, porque essa frase que eu te falei tem muitos anos já, né? A gente estava no 3º ano do ensino médio. Eu li ela num livro. Eu li um livro que ele simplesmente mudou a minha vida. O nome do livro chama As 10 Leis Bíblicas do Sucesso. É o livro do juiz federal William Douglas. Ele é um livro cristão e aquele livro mudou a minha vida. E uma das leis bíblicas que ele me fala é fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Quando eu estou na rua, que eu estou trabalhando, que eu atendo uma ocorrência, cara, eu não penso assim no que eu sou obrigado a fazer, no que a legislação... Não, eu falo, não, aquela pessoa ligou 190 porque ela está precisando de ajuda. Por que eu vou chegar na frente dela e vou tratar ela mal? Vou gritar com ela? Porque se ela ligou para a polícia é porque ela está precisando de ajuda. Vou chegar, vou conversar, vou fazer por ela aquilo que eu gostaria que eu realmente fizesse. Quando eu estou estudando, é a mesma coisa. Fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Se eu posso fazer o bem, então por que eu vou escolher fazer o mal? Uau. É fazer o bem. Sobre isso. É aquilo que sobre falou, né? isso. Ser o melhor advogado. É o advogado que você gostaria de ter pra você. Você né? gostaria de ter um advogado arrogante? Um advogado respondão? Um advogado que te trata mal? Porque às vezes as pessoas elas têm um chefe que trata mal ela, e aí quando ela vira chefe, ela começa a tratar mal os outros. Começa a reproduzir. Por isso que esse lema que eu lembro da minha vida, fazer pelos outros aquilo que gostaria que fizesse por você. Cara, dar um conselho pra alguém é gratuito. Por que eu não vou dar? Qual que é o problema de eu fazer o bem pra alguém? E você tá fazendo justamente isso estando Aqui. participando aqui. E no seu Fazer dia a pelos dia, outros porque aquilo que eu gostaria que serviço público às vezes tem disso, né? As pessoas reclamam. Tem uma fama de ser ruim, porque se as pessoas tivessem isso Essa enraizado, mentalidade. o serviço público seria completamente diferente. É um princípio bíblico, né? As pessoas elas podem não acreditar na Bíblia, mas elas vivem a Bíblia desde que o mundo é mundo. O cara não Querendo precisa, ou não, ele não precisa ser cristão, mas se ele colocar o que a Bíblia fala em prática, vai dar certo. porque é princípio, né? Porque é Deus princípio. honra a sua É palavra. princípio de vida. Ele pode ser ateu. Se ele for ateu e fazer o que a Bíblia fala para fazer, a vida dele completamente vai mudar, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a Bíblia não é pro crente, a Bíblia é pro mundo todo, para todos. É para os filhos de Deus, para todo mundo. Você não precisa ser cristão para colocar princípios bíblicos em prática. Se você colocar em prática, vai dar certo. O que você planta, você Tudo colhe. que você planta, você colhe. E nós temos que fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse por nós. Isso é coisa básica. É. E automaticamente tudo gira de volta pra gente. De coisas boas. Melhor é dar do que receber, né? Ah, porque eu sofri lá no passado, você tem que sofrer agora. Se você tem a oportunidade de mudar essa história, por que você não muda? É fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Uau! Valeu. Eita, meu Deus! Então,
Valeu. Muito Ainda bem que tá obrigada. aqui. Muito obrigada, muito Obrigada. edificador, Nossa. né? Tudo isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer vocês que estão assistindo, agradecer o Ian mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada por essa aula de vida. Espero que isso tenha edificado vocês e ajudado vocês aí nessa caminhada, nesse processo de vocês. Né? E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Vamos deixar aqui o link. Isso. O Ian também. Tem Sigam o rede Ian, social, sigam o Ian. Instagram. Para mais dicas. Agora a gente usa agora. Agora ele usa, ele tá de volta. Agora a gente usa. Você tá de volta ativa. Pois é, gente. Voltou a jogar? Então, Muito pouco. Perdi o prazer. Outras coisas, né? Outras coisas. vai As ficando- viagens aí, melhor viajar. Né? Você vai ficando velho, você quer saber de reformar apartamentos, esses negócios, você não quer mais saber disso. A gente entende. Esse Então foi é isso, gente. foi mais uma edição, um episódio do Amigo Escure Podcast.